Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Boa noite, sexta-feira, 11h55. Iniciamos mais uma live aqui no 45 Minutos, mais um pós-jogo dessa Via Crucis do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Um time que eu nem sabia que era possível, mas nas últimas rodadas o Sport redimensiona o seu próprio fracasso, tá? Nas últimas rodadas, sob o comando de César Lucena e sob os olhos incapazes, absolutamente incapazes de enxergar o básico do ainda presidente Yuri Romão, tá? Um presidente fantasma, na verdade, já com renúncias anunciadas 1, 2, 3 vezes, uma carta protocolada para sair finalmente no dia 15 de dezembro, de 2 gestores de futebol, Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini, que não são capazes de enxergar o básico. E esse básico, ele não é agora, depois de 7 jogos, não. Se eles não conheciam César, se eles estavam no clube há tanto tempo e não conheciam César, se ninguém chegou para eles para explicar o risco que corria com César, com 2 jogos já dava. Tá? Foi falado aqui nesse programa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro, nenhum, tá? Pode deixar 9 jogos nas mãos de um profissional que não tem a menor capacidade, a menor experiência, nenhuma rodagem, nada para tocar um clube de Série A numa competição como essa. O Sport, nas mãos de César Lucena, virou um experimento de horror. Virou um time sem pé nem cabeça. Um time que piora a cada jogo e que piora dentro de todos os jogos. César Lucena, ele é auxiliar fixo do clube. Tá? Ele é um auxiliar fixo do clube. E como tal, ele deveria ter um único objetivo, uma única missão, uma responsabilidade, que era, enquanto auxiliar fixo do clube, ou seja, Pepas da vida chegam e saem. Antônios Oliveiras da vida chegam e saem. Sossos, Gutos, Eduardos, Daniéis, todos chegam e passam. César Lucena fica. Sabe Deus por que fica, mas fica. Ele é o auxiliar fixo do clube. Diferente de todos os outros que indicam reforços, que têm seus próprios jogadores, que têm seus conceitos próprios, César, mais do que qualquer um deles, tem como responsabilidade básica cuidar do interesse do esporte. E é inacreditável como ele faz o oposto. César Lucena, nesses jogos que deram a ele na Série A, ele dinamitou o esporte. Tá? Ele dinamitou o esporte de forma atabalhoada, procurando saídas onde
não existem saídas, dando chance a jogadores que não deveriam nem mais estar pisando em campo, não só pela baixa qualidade técnica, mas por não fazerem parte do Sport de 2026. E por não serem jogadores com contrato com o Sport. Ele colocar em campo Kevson, como vinha colocando, insistir em Léo Pereira até como centroavante. Segundo jogo, né? Sabe? Ficar colocando Johan dentro de campo. Ele não está respeitando o básico do que o cargo dele pede, que é preservar os interesses do Sport. É claro que nesse programa, ao longo dessas 36 rodadas, nós já apontamos e direcionamos as críticas para os verdadeiros culpados. Para os verdadeiros culpados. Que tem culpa em deixar isso. Yuri esse Romão, treinador aí. Rafael Campos, Guilherme Falcão, que já... 4 anos vendo, Isso. observando diariamente tudo que se acontecia, todos os processos de anos anteriores, de falta de iniciativa, e ele permanece aí. Isso. Então, assim, ao longo dessas 36 partidas, ninguém foi tão criticado quanto Yuri Romão, Rafael Campos, Guilherme Falcão, Thiago Gasparino, Henrico Ambrogini, tá? Paulo André. Todo mundo que colocou a mão nesse esporte, todos já foram criticados. Pepa foi criticado, Antônio Oliveira foi criticado, jogadores de baixíssimo aproveitamento, como Matheus Alexandre, tá? Como Paciência. Até o próprio Daniel, em alguns jogos, que também a gente foi viu criticado, erros sim. absurdos de condução. Jogadores como Matheus Alexandre, como Paciência, Sérgio Oliveira, Rafael Thierry, Igor Cariús, tá? Aderlan, Pablo, foram jogadores muito criticados aqui. Muito criticados. Agora, não dá para transformar César em café com leite. Porque o que eu percebo é que há, dentro do universo do esporte, até dentro do universo da imprensa, uma certa visão de que César É uma vítima do processo. é uma vítima eterna do processo, que ele é um eterno café com leite. Veja só, um clube profissional se dá ao luxo de ter um auxiliar fixo, esse cara tem que ser alguém que entende muito de futebol, alguém que entende muito do esporte, alguém que seja capaz de pegar um elenco em baixa, de levantar o moral do elenco, de reorganizar, de valorizar jogador, de valorizar atletas com contrato com o clube, de fazer uma transição. César, desse histórico todo, ele tem 2 jogos dignos. As transições da Série B do ano passado. Lembrar, por exemplo, Fred, até para retratar outros clubes que passam por isso. O Sim. Fluminense com o Marcão Sim, tá lá, é o profissional do clube que nas emergências está ali. vários Pra clubes. isso. Não, o clube, veja só, o clube precisa, Cauê, ter confiança e poder demitir um treinador e saber que talvez passe 2 jogos. Exato. O Sport é um clube que não tem como. O Sport demite um treinador e faz assim, ó, enquanto não trouxer outro vai perder. Só que eram 9 jogos, pô. A gente falou aqui, e é engraçado assim, porque parece que só a gente fala. Como é que alguém toma uma decisão? Yuri Romão, Rafael, Henrique, chega assim, ó, e agora? Daniel vai ter que sair. Porque Daniel falou algo que incomodou a gente. Daniel vai ter que sair. Certo. E aí, a gente faz o quê? Não tem como contratar um treinador. Não vamos gastar. Não vamos gastar, o cara vai ser queimado e tal. Beleza, veja só. Aí Yuri ia Quem dizer, a gente tem em casa era pra eu resolver? dizer, ó, eu tô aqui nesse clube há algum tempo. César, a gente vai deixar um jogo, 2. Se ele ganhar o jogo, se as coisas forem, beleza. Mas se ele perder os 2, a gente vai ter que agir. Qual o plano B que vocês me dizem? A gente vai ter que agir rapidamente. Me traga um auxiliar. Alguém que aceite. Porque, vê só, tem muito profissional nesse Brasil, eu já falei isso. Capacitado. Que dizia assim, E nunca teve a chance eu perto. pego esses 7 jogos. Um contrato até dezembro, ganhando pouco. Alguém mais promissor. Alguém que tem um trabalho numa divisão de baixo.
que seja promissor, um jovem, porque numa dessa tu conhece um treinador, tu abre uma porta, tu vai criando ela, alguém. Numa dessa, Eduardo Batista vira o treinador. Exatamente. Numa dessa você faz o Eduardo. Só que o Sport nunca mais pode fazer o Eduardo, porque César não permite que o Sport faça um novo treinador. Veja só, César impede o Sport. Desde que César se tornou auxiliar do Sport, o Sport não consegue formar um outro treinador. Porque César ocupa uma posição muito nobre para um clube de Série A. Muito nobre. E ele é um absoluto. Ele é um absoluto, um eterno tampão, um eterno gente boa, um eterno profissional correto, um eterno trata todo mundo com educação, um eterno perdedor de jogo, pô. O que ele tá fazendo com esse esporte, o que ele faz, escalando Léo Pereira todo jogo, é um tapa na cara. É um tapa na cara até do presidente. É um tapa na cara. No banco. É um tapa na cara de quem trouxe, de quem indicou, porque o Collor Ramírez, de quem indicou Barleta. Porque ele não dá chance aos jogadores que têm contrato. Ele coloca um Léo Pereira, que eu não sei se Léo Pereira arruma time da primeira prateleira de Série B ano que vem. Assim, e o que mais me assusta é isso, não é nem César fazer tudo isso, é não ter uma voz para dizer, César, pelo amor de Deus, a gente contratou um cara aqui, esse Collor Ramírez, eu acho que ele é fraco mesmo. Eu acho que a gente contratou um jogador merda. Eu acho que ele é fraco. Mas bota esse cara pra jogar, pelo amor de Deus, em vez de tu colocar um inútil do Léo Pereira, que não é do Sport, que não é centroavante, em vez de tu colocar ele no segundo tempo, pelo amor de Deus, dá 45 minutos pra ver se esse cara faz 2 gols e a gente arruma um time pra ele. Fred, deixa eu te perguntar Pra ver se esse cara dá um chute na barra pra gente saber quem é esse cara. Deixa eu te perguntar uma parada. Zé Lucas jogou o Mundial Sub-17, certo? Sim. Tá voltando agora. Faltam 2 jogos pra acabar. Descansar, pelo amor de Deus. Pronto, aí, deixa eu fazer. Faltam 2 jogos pra acabar. Já tava nessa situação. Exato. Faltam 2 jogos pra acabar a campanha do Sport. Zé Lucas tá voltando. O que é que você faria? Veja só, de forma muito direta, todos os jogadores do Sport, todos, desvalorizaram nesses 7 jogos. Todos os jogadores do Sport têm uma leitura pior da torcida de César Lucena pra frente. Todos. Pronto. O Sport, só pra terminar, Cássio, o Sport, pouco antes disso, negou 3 milhões pra liberar Mateuzinho. Tá? 3 milhões. O jogador não é nem do Sport, o jogador tem prestado até julho do ano que vem. Chegou 3 milhões na mão do Sport e o Sport negou. Porque Mateuzinho resolveu o jogo contra o Corinthians, porque Mateuzinho com o Daniel jogava bem. Mateuzinho com o César. Acabou o jogo. Então, assim, respondendo férias, a pergunta, você... Férias, Ok, Zé pronto. Lucas. Pronto. A informação durante a transmissão do Premier, eu acho que foi o Juan Torres que estava. Que Ambrogini, foi perguntado isso, e Ambrogini disse que, claro que foi, mas tem que contar o que o diretor de futebol falou, até para mostrar como os caras enxergam o futebol. Que a comissão técnica do Sport e Ambrogini conta com o Zé Lucas para os 2 jogos finais do quase Brasil. uma força-tarefa. Estamos fazendo uma força-tarefa. Assim, veja, é a mesma coisa que aquele Riquelme, aquele zagueiro que nunca tinha jogado, e eu falo o tempo todo, meu irmão, se o valor é esse, não bota pra jogar não, meu irmão, se alguém quer pagar isso, vende e pronto. Aí botou o primeiro lance atropelado por... Veja, claro que foi Hulk e tal, mas se tava quase vendido, pra quê? Quase assim. Jogar, não. Pronto, então, e é a mesma situação. Produto bom na prateleira quebrada, pô, quem faz isso? E é um pouco da mesma situação agora, que, assim, quem faz o futebol... Porque quando o Fred fala, direcionou a crítica a César, que merece todas as críticas, o cara perdeu 7 de 7, pô, e perdeu 7 de 7, piorando um trabalho consideravelmente, mas eu só ressalto que ele não é uma ilha dentro do esporte. Ele não é um cara que está treinando e que não escuta ninguém, e tudo que acontece é por... Eu trouxe essa informação porque todo mundo pensa diferente do que a gente pensa, assim. Não tem problema nenhum, naturalmente. Agora, pelo menos os caras deveriam se dar conta que o pensamento deles está muito equivocado há muito tempo. Então, a forma como César... por mais que a gente ache um absurdo
a forma como o esporte vem sendo conduzido, mas não é só conduzido por César, é conduzido por quem faz o futebol do esporte. Porque, né, meu irmão, com essa campanha, com esse colapso, com o destino absolutamente selado, com outro menino, com não sei quantos jogos já na temporada, qual é a chance? Veja, Zé Lucas valorizou. Aqui, detalhe: o orçamento do esporte para 2027. Já falei algumas vezes aqui, que o esporte interna foi passado para Branquinho e tudo, que seria de 117 milhões de reais, dos quais 65 milhões pela venda de Zé Lucas. Eu acho que esse 65 pode ter sido detalhe. Seria muito dinheiro, seria a maior venda da história do esporte, pegar 65 milhões. O recorde é com Pedro Lima, que foi 42. Mas talvez depois do Mundial, até porque essa informação é antes do Mundial Sub-17, depois do Mundial, talvez esse número seja conservador. Mas esse número precisa de Zé Lucas. Sem Zé Lucas, a receita do esporte normal, cota de TV, bilheteria, sócio, patrocínio, é de 52 milhões de reais para o ano que vem. Então, se você fizer as contas, ele dá 55% da receita que o esporte projeta. Esse menino não vai valorizar um centavo diante do Bahia e diante do Grêmio. E assim, ele não vai bater um escanteio e fazer um gol de cabeça no mesmo lance. Assim, ele não vai valorizar um centavo. Detalhe, antes que alguém diz, pode até valorizar, mas com um risco que não vale a pena de jeito nenhum. De jeito nenhum, veja só. Desvalorizar. Pelo Mundial que ele já fez no Sub-17, pela quantidade, o ano dele já está resolvido. O ano de Zé Lucas está resolvido. Se quem faz o futebol do esporte acha que é o que o esporte fez lá na Vila Belmiro, da forma como conduz, quem entra, quem sai, quem participa, que você acha, você fica, meu Deus do céu, que loucura. Aí no fim das contas chega uma informação como essa, aí eu acho que as pedras se encaixam, porque realmente eu não alcanço, eu realmente não alcanço. A forma como o futebol do esporte é feito eu não alcanço, mas nesse ponto específico, porque isso aqui já está perdido, que tenha sido uma frase protocolar. Porque se foi uma frase à vera, é um risco assim. É uma falta de necessidade absurda essa possível utilização de Zé Lucas contra Bahia e contra o Grêmio. Simplesmente não precisa. É a taça de cristal de ouro. Aí dá para César, o garçom atabalhoado, desfilar pelo salão, podendo quebrar. E achar que esse desfile vai render aplausos. Que vai resolver a vida do esporte. Não vai, porque César não teve capacidade de arrumar 4 pontos. César só precisava arrumar 4 pontos. É o óbvio, eu não disse, mas é o óbvio. O risco de lesão. Isso, 4 pontos. Ó, para deixar de macular, reduzir a mácula da história. Como a pior campanha do Nordeste, do América de Natal. E 4 para do Náutico. Então as escolhas dessa gestão como até coloquei no último jogo, de preferir dar chave do futebol lá para César, transformar o esporte no indigente, já está indo pelo caminho mesmo. É um indigente. É um indigente porque não tem cara, não tem face, não tem nada. Não tem nada, não existe. Não existe uma face. Não existe, você não consegue entender o time, você não consegue entender as escolhas. Cauê, eu vou ser muito franco. Nos últimos jogos, eu passei a ter vergonha. Isso. Sabe quando você tem vergonha alheia? Não é vergonha do esporte, de ser torcedor, não. Eu fico constrangido de ver César dentro de campo. E assim, eu fico constrangido. A minha palavra é essa, eu tenho vergonha. Eu me sinto na situação dele, eu tenho vergonha. Porque, assim, ele tá a serviço do quê? De quem? O raciocínio dele é isso. O raciocínio dele é colocar Kevson. Como é que ele chegou a essa conclusão? Por que ele colocou Cariús hoje com 3-0 no placar pra Cariús chegar dizendo, vamos jogar 3-0 agora? Por quê? Porque ele achou que o melhor é colocar Léo Pereira de centroavante. Fred, aquela troca que a gente comentou, ele fez uma troca com 29 minutos, botando Cariús no lugar de Mateuzinho, por isso que eu lembrei. Com 30 minutos ele parou de novo o jogo. 1 minuto entre as duas trocas. Aderlan no lugar de Matheus Alexandre. Nenhum treinador da Série A até a C faz isso. Por isso que eu disse que César hoje, se sair do esporte, ele não arruma cargo para comandar um time da Série C. Eu acho que ele não arruma da Série D. Eu acho que ele não arruma do Pernambucano.
Isso, só lembrando, o jogo tinha passado uns 3 minutos parado por conta da história do Sim. pênalti. Ou seja, se Matheus Alexandre estava com algum problema ali, e que até apareceu várias vezes, Matheus Alexandre conversando com o Robinho ali, depois do lance. Acho que o próprio Matheus Alexandre teria levantado a mão. Professor, dá, não dá? Não é possível. E você pergunta, você vai fazer a substituição, você pergunta pra turma, ó, alguém mais? Pra você não queimar mais uma parada. Não, simplesmente ele fez um minuto depois. E aí, Fred, ele também tem culpa. Não é só porque você ser... Falta, às vezes, humildade de você entender, e aí eu vou trazer até aquele programa que a gente falou muito de jornalismo, que a gente teve humildade de colocar, tem coisas que às vezes passam um pouco pelo... A gente tem que saber que a gente pode não entregar. Talvez a gente não tenha capacidade suficiente para entregar tal tipo de trabalho. E César, quando foi escolhido para encerrar essa competição do esporte, ele poderia, quando Yuri chamou, quem foi que deu a missão a ele? Disse, ó, César, a missão é contigo. Ele ter tido a humildade de entender que, até pelo momento, e ele tinha isso, até pelo momento, ó, eu acho que eu não vou entregar meu cargo aqui, eu vou entregar meu cargo. Eu não vou conseguir agregar. Tá entregue o cargo. Tá eu aqui. Também não vou pegar, não. Eu deixo meu cargo à disposição. Vocês podem querer que eu vá embora, Isso. podem me demitir. Perfeito. Mas eu acho que nesse momento eu não vou conseguir agregar. É isso. Porque várias vezes na profissão da gente, a gente teve entendimento de uma missão chegar para você e você, Perfeito, Cauê. Será Perfeito. que fulano, será que outra pessoa não consegue, não? César será que eu não posso ter um reforço de alguém para me ajudar? César deveria ter dito, ó, a situação tá muito grave. Eu não tenho experiência, eu não tenho diálogo com esse elenco, eu não tenho, tá, os requisitos necessários para dar o suporte que o clube precisa para esses 9 jogos. Então eu tô colocando meu cargo à disposição, tá? Porque era uma forma dele preservar a imagem dele. Porque sabe o que é que tá acontecendo, Cauê? Eu vou pedir para nosso diretor Márcio colocar alguns superchats na tela. Eu vou começar pelo primeiro de Cauã Reynolds, tá? O primeiro superchat de Cauã Reynolds, que diz o seguinte: César Lucena não tem capacidade alguma de trabalhar com futebol. É um completo inapto. Na entrevistas com os candidatos, que a gente vai fazer uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do esporte, vocês têm que perguntar, e aí cortou, mas ele termina o seguinte: eu me recuso a votar em quem não admitir César. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem que perguntar aos candidatos se demitir César é um plano. Se tá dentro, porque é um plano é o primeiro passo de gestão do clube. Veja a que ponto César chegou. As pessoas estão mandando superchat pro nosso programa para pressionar a gente a perguntar aos 3 candidatos a presidente que demitir César. Porque se o candidato a presidente chegar aqui e disser que não vai demitir César, perde voto. Ele vai perder voto. Veja que ponto o César chegou. César chegou a um ponto que a demissão dele vai ser uma exigência para os próximos, para os 3 candidatos, que um deles vai ser o presidente. Veja só, César Lucena acabou a história dele no esporte ao assumir esses 9 jogos. E sabe o que é pior? É que ele acabou com todo mundo concordando que tem que acabar. Sim. Ele acabou se tornando um mal pro esporte. E repito, eu não vou ficar aqui transformando César Lucena em café com leite. Tá? Eu não vou transformar César Lucena em café com leite. Eu não tenho nada contra César Lucena. Eu acho um cara educado, um cara correto, Exatamente. um cara cordial, um cara trabalhador, mas ele não pode estar aqui. Olha quem tá atrás dele. Como é que ele vai enfrentar a Vojvoda? A imagem é... Como é que ele enfrenta a Vojvoda? Como é que ele enfrenta a Vojvoda? Se ele troca um lateral aos 29 e aos 30 ele levanta a placa, ele não sabe nem a regra. Ele levanta a placa para trocar de novo depois que o jogo tava parado, que é o que o Cauê falou. Não, Matheus Alexandre disse, me substitui. Aí você diz, meu amigo, cara, eu acabei de tirar. Isso se for agora Matheus Alexandre pedindo, que a gente não sabe. Eu tô dizendo, é o que eu tô dando a única chance, quer dizer, Matheus Alexandre, depois de. Porque Matheus Alexandre não decidiu sair em 30 segundos. Exato. Se ele viu a placa, ele poderia ter dito, me tira. E se depois disso ele disse, me tira, eu disse, meu irmão, agora você espera. Agora dê um jeito aí. O jogo tá 3-0, meu irmão.
Agora, segura a tua onda aí. Pra eu porque mexer, pra eu mexer, porque senão eu vou me queimar. Senão eu vou passar de que eu não sei nem conduzir substituição. Porque a conclusão que a gente chegou aqui... Calma, eu não tô no papel aqui. Não, isso aqui não é possível que eu vi isso, não. Ele gastou uma substituição para trocar um jogador aos 29. A bola nem andou. Aos 30, ele fez outra. Pra botar 2 laterais. Pra botar 2 laterais. Um jogo 3-0 pro time. 3-0 pro outro time. Então, assim... Antônio Oliveira não foi o pior treinador do Sport em 2025. Não foi. Antônio Oliveira não foi o pior treinador Não do foi. Sport em 2025. Foi caro. Foi mais caro. mas Pô, tá aqui muito, no, é. mas não O foi custo-benefício não se calcula. Mas no custo-benefício de César também ainda existe, seja lá quanto for. A não ser que César pague. Se César estiver pagando, ó, eu vou assumir a prestação de Antônio Oliveira. Beleza, César. Comanda aí. Mas não é de graça? Repito o que eu vou dizer aqui, tá? Gabriel. Os laterais. Luan Cândido. Tá? Os laterais Aderlan. O próprio Matheus Alexandre não estava tão mal com o Daniel. Lembra? Sim. Tá se recuperando, tá encaixando. Ramon. Piorou demais. Piorou demais. Rivera parou de ser um destaque. Começou a ruir porque desorganizou. Quando você desorganiza, Exatamente. César. expõe fragilidade. César implodiu o time, pô. Implodiu taticamente. Implodiu tecnicamente. Implodiu moralmente. Pra atender ou devaneios da cabeça dele ou sugestões de outras pessoas. Porque eu não acho que nem no maior devaneio de César ele pensou assim: eu vou voltar a usar Kevson. Porque assim, Não dá. Escutou os pitaquinhos. Escutou. veja só. Tem muita cara. Cássio falou há uns 3 programas uma coisa que vem sendo quase que um mantra da gente aqui. Procurar vocabulário para não dizer o que a gente quer dizer. Exato. Aí eu vou de devaneio hoje, para não dizer a palavra que eu quero dizer. Não é possível que ele tenha olhado assim no treino e tenha dito: meu irmão, como é que esses caras não usavam esse menino? Eu vou usar Kevson. Eu vou pegar esse Kevson e vou usar. Ele não fez isso. Pô. Ele não tem nem... Ele não fez isso. Ele foi induzido a fazer isso. É a minha conclusão. Se não for, me desculpe. Tá? Tô fazendo ilação aqui, me desculpe, eu sou um merda. Tá? Sou irresponsável, pronto. Aceito. Mas, porque eu não quero acreditar. Se foi você que pensou, César, eu não quero acreditar que você chegou nessa conclusão. Que você viu o treino e disse assim: eu vou de Kevson. Kevson vai resolver. Eu vou de Kevson. Eu vou agora jogar Não sempre... fez nada até agora. Nada, mas vai. Eu vou de Kevson. Porque Léo Pereira, vamos lá. Tem velocidade ali, bota a bola na Já frente. tem as enganadas É dele. um peladeirão, César também é um peladeiro, pronto. Mas Kevson não tem. Kevson, pô. Agora, Léo Pereira, na ponta, tentou, beleza. De centroavante, não tem um diretor. Henrico e Yuri Romão. Eu sei que talvez o Yuri Romão não tenha nem mais, já tenha largado assim qualquer conexão com o futebol. Mas assim, não pode dizer assim, ó, César, professor, vamos fazer uma reunião aqui. Professor, é o seguinte, ó. Eu não sei se você sabe, Se deu conta. se deu conta, mas é o seguinte. Léo Pereira, ele tá emprestado. A gente não tem interesse nenhum na renovação de Léo Pereira, tá? E isso era para César, com a posição que tem. Era pra ele que dizer saber isso. tudo, Era. conduzir todo esse processo. Isso, era pra o Se gestor. tivesse um treinador, inclusive, de dizer, ó, não vai usar isso aqui, Exatamente, ó, use no limite. Use no limite. Prioridades são esses. Era pra ele, como auxiliar fixo, ser o cara que domina isso. Era pra ele dizer, ó, Léo Pereira, ele não é nosso jogador, a gente não tem interesse, tá? Vamos colocar Barleta pra jogar, porque Barleta é um cara que é valorizado no mercado. Já tem time de Série A querendo Barleta. Mas a Chapecoense veio sondar Barleta e a gente disse que só libera vendendo e ela não quer pagar vendendo. Ela não quer comprar. Mas se tu colocar Barleta em campo e Barleta fizer uns 2 golzinhos, vai ter gente pagando, como já tem time do Japão querendo Léo Pereira. Porque o time do Japão que tá querendo Léo Pereira, César, é por tua causa. Porque tu deu jogo a ele fez gol. Aí ele valorizou. E meu atacante aqui, por que tu não colocou Barleta? Detalhe, quem é melhor, Cauê? Barleta ou Léo Pereira? Não tem nem discussão. Quem é melhor, Cássio? Barleta ou Léo Pereira? Quem é do clube? Barleta ou Léo Pereira? Quem joga? Léo Pereira, todos os jogos, seja de ponta, de centroavante. Se quiser, bota de zagueiro, que ele vai botar. Vai. Então veja só. Por quê? O que é que o clube está ganhando? Henrico Ambrogini, Thiago Gasparino demitiram
o artilheiro do time, o cara que era fundamental para esse esporte ser competitivo. Porque eles demitiram o cara, porque o cara teve um estranhamento com o fisioterapeuta. Foi nem com o médico que passou, foi com o fisioterapeuta. E não foi um estranhamento por desautorizar o trabalho do cara, por desrespeitar o trabalho do cara. Foi um estranhamento porque o fisioterapeuta queria que ele fizesse um trabalho a mais na sede, no CT. Meu amigo, para um time que tá na lama do jeito que o Sport tá, finge que essa briga não existiu. Sabe por quê? Porque Derek também não é do Sport. Deixava Derek jogando. Ou então tirava Derek, ó, Derek vai sair. E vamos usar, como a gente falou aqui, e vamos usar essa saída de Derek para dizer que daqui para frente vão jogar os nossos. Nessa historinha de picuinha. Porque falou isso, sei o quê. Tirou um técnico, tirou a saída de Daniel. Por isso perdeu o Derek. É muito ego, porra. Assim, é ego. Os caras são. Os caras são ególatras, assim, numa escala assim. Mas, assim como eu até coloquei no blog, eu digo o seguinte: faltam 8 dias. 8 dias. Esse martírio tá perto do fim. Hoje, sexta. Não, o dia 7 dia 7 é um sábado ou domingo? Senão faltam 9. Domingo. Ih, rapaz, então bota mais um aí. Faltam 9. E a gente não tá em janeiro, Cássio. Se fosse janeiro, primeiros erros, você. Então, começando agora. O ano todo errando, pô. O ano todo se errando. O ano todo. Então, você tem que ter o mínimo de humildade de entender que, meu amigo, será que tudo eu sou vítima? Será que tudo é um acaso? Será que tudo é azar? Nada é demérito do meu trabalho. Nada foram problemas ocasionados por escolhas minhas. Um ponto que Fred colocou logo no início, quando foi... imagina a turma tomando a decisão sobre César. Pô, ninguém conseguiu pensar na reunião de escolha de... é César, Mas vê. E aí, independentemente do passado de César ou não, mas para qualquer coisa na vida, você precisa ter plano A e plano B. Ninguém pensou no caos que a gente tá. Se César não aguentar o primeiro e o segundo jogo, a gente vai fazer o quê? Qual o plano B? Caso os 2 jogos, os 3 jogos de César implodam. Exatamente. Não tem. Não pensaram. Aí, Cauê, Nunca pensaram. eu queria agora falar de forma diretamente, como se fosse um diálogo, tá? Com Henrique Ambrogini. Henrique Ambrogini, gestor de futebol do Sport, depois do último jogo na Ilha do Retiro, resolveu dar uma coletiva atacando a passividade que reina no clube, de acordo com ele, dizendo que aquilo machucava ele, que ele estava revoltado com a passividade, que os processos eram extremamente passivos e que ele estava ali expondo toda aquela passividade. Quem é que pode alterar alguma coisa acima de César Lucena? Quem é que pode? Não é você, Rico. Você viu César pro primeiro jogo, pro segundo jogo, pro terceiro jogo. Você viu o time defiando. Você viu Léo Pereira ganhando chances. Você viu Atêncio, que esse Sport gastou milhões com juros, uma transação, sabe Deus como explicá-la. Não ganhou mais 1 minuto com o César Lucena. Nem viaja. Nem viajando mais está. Não ganha 1 minuto com o César Lucena. Você viu isso, Henrico? Você viu Kevson, que vai ser devolvido ao Santos, que saiu de lá como terceiro reserva, aqui foi terceiro reserva e vai voltar lá para ser dispensado para jogar no time de terceira divisão. Você viu o César fazendo isso e você fez o quê? Você viu o Sport, que era competitivo com o Daniel Paulista, se transformar num time. O Sport não era o time que mais perdia no campeonato. Não era o recordista em derrota. Não era o time que mais levava gol. Não era o time que mais perdia. Não era a pior defesa. O Sport não estava nem perdendo. O mais comum nem era perder. Era empatar, ganhava 1, empatava 2, perdia 1. Você viu César Lucena transformar isso. Transformar um time que tinha voltado a ser competitivo num saco de pancadas que nem reage.
Você viu tudo isso e você ainda não fez nada. Você teve a coragem de dar uma entrevista reclamando de passividade sem que você tenha feito nada. Apenas tentar tirar o seu da reta. Você não fez nada, meu amigo. Nada. Zero. Você não tomou uma medida com esses últimos jogos. Uma. Você não afastou um jogador. O jogador que você afastou era o melhor do time. Foi o que você resolveu afastar. E depois do comentário de passividade, deu em quê? E é exatamente. Saíram quantos? Saíram nada, não muda nada, a passividade foi a mesma. Aí é a mesma coisa que eu disse pra César. Se você chega numa entrevista daquela, disse que foi passividade do elenco e não bota ninguém pra fora, eu chego pro presidente ou pra qualquer coisa, presidente, eu tô fora. Exatamente. Porque se eu detectei, se eu diagnostiquei que tem um problema interno aqui e você não tem coragem de tirar essa pessoa, Porque, então eu vou embora. Henrique, eu vou dizer uma coisa pra você. O que você tá fazendo no esporte tá impedindo que você trabalhe em outro lugar. Tá impedindo que você trabalhe em outro Mas lugar. é isso que você está falando. Eu já disse vários outros elementos assim. A impressão que eu tenho assim é que muita gente não se dá conta disso. Eu já falei algumas vezes disso sobre Yuri Romão, presidente do esporte, que eu disse, o colapso foi tão grande que a impressão que eu tenho é que quando terminar o mandato, assim, que talvez a própria vida profissional dele seja afetada de alguma forma. Assim, eu não consigo imaginar assim, que as pessoas separem tanto o Yuri Romão, presidente do esporte, de toda a vida profissional. Eu acho que esse tipo de coisa deve carregar. E isso vale para outras áreas. Isso eu acho que vai acontecer com o Rafael Campos. Rafael Campos, que cresceu no esporte, um cara muito questionador e tal, passa a ser um cara que as pessoas vão olhar assim e vai dizer, meu irmão, a passagem desse cara assim Você não pode ter voz. não passa a não ter voz, perde a voz, na verdade. E agora, mas isso eu tô falando, obviamente, dos abnegados, mas dos profissionais é a mesma coisa. O outro, Thiago Gasparino. esse eu acho que tá certo, porque esse nem fala. Esse já percebeu que eu disse, meu amigo, eu vou ficar calado. Quanto menos eu me Exatamente. melhor. Meu irmão, veja, certamente tá fazendo bobagem. Todo mundo faz lá, não é o que não faz. Mas no mínimo o cara disse assim, eu vou ficar calado. Porque numa dessa, se ele desse a coletiva, isso que o Fred tá falando de Ambrogini, tava falando dele naturalmente. Exatamente. Então, assim, Não, o Thiago deve ter sido o bonequinho buzinando em César. Kevson. Então, assim, em qualquer clube do Nordeste, se surgir o nome de um desses aí, a gente vai lembrar Muito. de cada detalhe do que foi feito. Porque escolher perder 9 jogos, como o Sport escolheu, é algo assim assustador. O Sport de Daniel Paulista estava livrando os recordes negativos. Sabe por quê? Porque Henrique não tá nem aí se o Sport vai fazer 17 ou 18 pontos. Quem tá aí é Cássio, que fica fazendo conta para não ser pior do que o América Natal. Não tem conta mais não. Veja, nesse momento vai pegar o Bahia na Libertadores. O Bahia na Fonte Nova e o Grêmio na Ilha. Veja, isso aí. Veja, salvo uma grande zebra, o Sport terá a pior campanha da história do Nordeste. E Então- assim, e se isso acontecer, Fred, e se isso acontecer, isso vai significa que perdeu os 2 jogos. Ou seja, se isso acontecer, 11. o time isso vai acontecer, porque em 33 pontos o time não conseguiu 1. Veja, se isso acontecer, 11 é porque o Sport terminará com 11 derrotas seguidas nas últimas 11 rodadas. É muita incompetência, pô. Bastou que Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini passassem a ditar os rumos. Porque quem estava ditando os rumos era Daniel Paulista. É perder, desculpa. É perder praticamente 1/3 do campeonato inteiro junto, assim, ó. Foi isso. Foi isso. Acabou, último terço. Vamos lá, ó. Entrega. Entrega. Porque Daniel Paulista estava protegendo o esporte de 3 nomes. Daniel Paulista protegia o esporte de 3 nomes. Thiago Gasparino, Henrique Ambrogini e Rafael Campos. Tá? Daniel precisava enfrentar esses 3 para fazer do esporte competitivo. Sem Daniel, esses 3 construíram isso daí. Tá? É assim, é difícil, assim, realmente é difícil. Vamos ler mais alguns superchats, Márcio? Por isso favor? até, Fred, eu acho que foi no programa de ontem que eu tava aqui acompanhando antes da gente fazer uma outra gravação e Cássio levantou, pô, foi justamente sobre a data da eleição. Aí fez a contagem regressiva. São tantos dias aí eu ali comigo mesmo. Essa gestão nunca vai acabar. Vai A gestão demorar. Yuri Romão Vai demorar. nunca vai acabar. Porque
não será esquecida. A herança vai permear por muitos anos. E por mais que as feridas, Ainda em tem um algum conselho. momento... Em 26 ainda tem um ainda conselho. E por mais que as feridas, em algum momento, possam ser curadas, remendadas, uma cicatrizinha aqui, ó. Tu sempre vai lembrar. Nunca, Tu nunca. vai esbarrar e vai... Caramba, Yuri Romão. Eu vou ler mais alguns superchats, tá? Porque para não deixar aquela série de superchats pro final do programa, eu vou ler o de Gley 1301, tá? Como pode um técnico piorar tanto um time quanto o César está fazendo com o Sport? Com o Daniel, o time corria e brigava. Com o César, o time rasteja. Cauê, como é que César conseguiu piorar tanto esse Sport? Mexe completamente errado. E você vê o time desorganizado. Você vê o Espaçado. time exposto. Não é por acaso. Vários jogadores foram diluindo. Ramon, que foi um jogador que a gente questionou muito da chegada dele, da escolha dele, até porque o Sport ainda gastou 1 milhão para trazê-lo. Vem se dissolvendo diante das escolhas de jogo de César. O Sport é um time que se tornou altamente vulnerável porque se expõe. Os gols que o Sport toma hoje de contra-ataques. O Sport não estava jogando na ilha. Não estava jogando no desespero para se salvar. E o Sport simplesmente toma o primeiro gol no contra-ataque ali, todo mundo correndo para trás, no desespero. O outro gol também, outros vários lances. E é um repeteco de episódios, de lances, que se você for ver nos últimos jogos com o César, é o que acontece. Exatamente. Os jogadores correndo desesperado para trás, um amontoado de jogador sem saber o que fazer. Porque o time é desorganizado. Porque quando o erro acontece, o time está exposto do meio de campo para trás. Porque quem arma não organiza. Lógico que pode ter um pouco da questão sintomática do descenso, do fim chegando. Então, às vezes, você pode não correr mais um pouquinho que você poderia correr. Mas a desorganização tática e você olhar para o banco e saber, como a gente disse no último jogo, 42 minutos, chamar Sérgio Oliveira, entra aí, aquece. Você não tem respeito. Você não se dá o respeito dos caras. E é lógico que nem da profissão, de qualquer profissão, quando você é subordinado de alguém que você sabe que aquela pessoa não tem competência, não é que você vai se insurgir contra aquilo ali, mas você se incomoda. Você se incomoda ser guiado por alguém que não está na função correta. Se César tem competência para outras coisas, que achem o espaço dele, que achem o local de trabalho dele. Porque ele pode ser competente em outras funções, não nessa daí. Como foi um zagueiro competente? Porque ele vai continuar implodindo, porque ele vai continuar colocando Léo Pereira, 45 minutos de centroavante. Pô, queria fazer um teste. Vou botar aqui, eu não tenho confiança. Pô, não vou botar paciência, por mais que tenha levado pro jogo. Pô, você levou, então tá ali. Mas vamos lá, vamos dizer que é peça figurativa para completar a viagem. Aí bota os meninos, porra. Por que não tá Nem botando? Nem se inscreveu os jogadores da base. Aí, mas vamos lá. Aí, porra, botei Léo Pereira de centroavante no segundo tempo, 10 minutos. Deu em nada. Pelo contrário, um lançamento que queimou a jogada porque simplesmente não sabe esperar a linha de impedimento. E ele estava a um pé da linha de meio de campo. Pô. Era simples. Era só observar a linha de meio de campo. Ou seja, não precisava nem olhar para zagueiro. Queria sair de cara. Mas é um jogador que a gente já sabe que tem suas deficiências. E aí, por que César não consegue enxergar? Porra, 10 minutinhos. O que eu pensei ali não deu certo. Deixa eu mudar. Que você pode tentar. Você pode arriscar. Você pode ser inquieto com as coisas. De tentar achar alguma coisa diferente. Diante da escassez de soluções que o esporte tem. Mas também entenda que quando não dá certo, você precisa
tentar fazer diferente. Não simplesmente abraçar a incompetência. E achar que a incompetência, em algum momento, vai sorrir pra tu e te dar uma chance, César. Porque tu é um menino bom. Não vai. Não vai, porque só quem se afundou com essas escolhas foi o próprio César. Tá pagando pelas escolhas, pelas suas decisões. De não olhar e bater no peito e ter a consciência de dizer, pô, não dá pra mim não, pô. É isso, tá? Trazer mais um superchat, tá, pra tela, de Matheus Vasconcelos, tá? Valeu aí pelo apoio, Matheus. Grande abraço, velho. Obrigado aí pelo apoio ao projeto. Matheus diz o seguinte: no final de cada jogo, todos repetem um mantra. Trabalhar para terminar bem o campeonato. Aquelas entrevistas pós-jogo, né? Entrevista pós-jogo, no intervalo. E aí, o que coisa? Não, agora foi ouvir o técnico lutar para empatar e depois virar o jogo. Assim, Mas o que sempre se vê no jogo seguinte é a pior atuação do clube. Não existe respeito à camisa. Não há a mínima empatia com a torcida e com a instituição. Repito, tá, Matheus? Havia. Com o Daniel Paulista, havia. O time correspondia, estava muito próximo do seu teto, porque tem um teto baixo, Exato. mas o time jogava próximo do seu teto. A torcida entendia, ia aos jogos, torcia. Detalhe, a torcida não estava indo ao jogo achando que o time ia escapar do rebaixamento. A torcida estava indo aos jogos para ter o prazer de ir a um jogo no Campeonato Brasileiro, ver o jogo, torcer, como foi contra o Fluminense ali, briga, faz o gol no final, comemora. Sabia que o Z4 era uma Isso. realidade. Mas você vai jogar, cravada. ver os jogos, atrapalhar um time, É isso. tirar onda contra a torcida, tá? Veja só, havia competitividade, havia um trabalho. Daniel Paulista, ele foi destruído por esses caras, de Yuri Romão, Rafael Campos, Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini, foi destruído por esses caras por ter dado uma entrevista citando os problemas por alto que o mesmo presidente tinha dado a entrevista no dia anterior, falando isso e dizendo a importância de tomar decisões duras para começar a trabalhar 2026. Havia um fio condutor, repito, o esporte. Esses gestores de futebol que levaram o Daniel Paulista à saída, eles cortaram o fio condutor para o esporte ter uma transição segura. Se Daniel Paulista tivesse até agora no esporte, nesses 7 jogos, vamos dizer que o esporte tivesse perdido 4, vencido 1 e empatado 2. Não era nem a média dele, tá? A média dele era melhor. Mas tivesse perdido 4, ganhava do Juventude, empatava com o Vitória. Pelo menos a missão ali final de... Cauê, a gente tava aqui falando, sabe o quê? recorde, né? Sabe como é que ia ser esse programa? Olha, como é que foi Barleta hoje? Pô, Barleta tá entrando ali. Ó, Mateuzinho Barleta. O Enem que a gente tava dizendo, o Enem de 26. Porra, Lucas Lima, ó, se conversar com ele dá pra ficar. Pô, como Rivera tá bem? A gente estava nesse tom. Nós estávamos com esse tom. Foi uma decisão do esporte cortar o fio condutor de 2025 para 2026. Veja só, é que eu digo, tem que entender muito pouco de futebol ou ser muito egóico. Olhar só para o seu, para as vaidades e arestas que você tem dentro do clube. Porque assim, se você está olhando para um clube que está rebaixado, eu penso nisso, tá? Se eu sou gestor de futebol de um clube que está rebaixado, todo mundo sabia que o Sport estava rebaixado. Sim. Eu sou gestor de futebol de um clube rebaixado. Eu olho e digo, peraí, o que é que eu preciso? Vamos trabalhar sério aqui. Ali não se falava que o Yuri iria sair do clube. Ou seja, era possível haver continuidade do presidente e do próprio gestor. Afinal, Henrico e Thiago Gasparino... era trabalhar pelo day after. Então, eles tinham a favor dele terem trazido os caras que melhoraram um pouco o time, o próprio Daniel Paulista, que eles não queriam, podia ter ido para conta deles como algo positivo. Então é assim, ó, vamos conduzir aqui esse fio condutor, porque com esse fio condutor, quando chegar ao final do ano, a gente vai tentar negociar os caras que não estão jogando, a gente vai ter uma base, a gente vai começar esse campeonato pernambucano aqui com uma basezinha boa, a torcida gosta um pouco do time, vamos jogar esse campeonato, vamos ser campeões, vamos fazer uma Série B boa.
e vai valorizar todo mundo. A gente volta para a Série A, 3 anos de trabalho no clube. O cara, qualquer gestor de futebol, sério, pensaria, se você está em 25, morto, rebaixado, o que é que você pensa? Deixa eu fazer agora a condução para 2026. E não precisava nem ficar com o Daniel, Fred. Veja, a entrevista incomodou. Só, entre eles. Pô, treinador sacaneou com a gente. Na linha de raciocínio deles, né? É. Mas beleza. Deixa ele. Ele vai conduzir até o final. Isso que você contou. É isso. Agora, final do ano, vamos ver se ele vai continuar. De quem é a caneta para resolver? Não é isso. nossa. É. Então pronto. Mas deixa para... Aproveita para pelo menos, depois que depurou tudo, tirar o mínimo do mínimo do mínimo. Então os caras não conseguem nem ser inteligentes. Porque o problema de ser apontado algo contra eles é tão grande, os caras não aceitam. Assim, eu sou muito. Já tá Não repetitivo. aceitam. Tô sendo repetitivo demais nisso. Mas assim. Aquela respirar aqui e tal. Achar palavras. Achar as palavras. Cadê o dicionário? Achar as dicionário. palavras. Porque assim. Não é possível que ninguém, assim, acho que eu já falei isso nesse programa já, inclusive. Não é possível que ninguém se dê conta de que, por exemplo, essa relação que teve, que já aconteceu em 2 oportunidades, tanto com o Daniel, com o Derek, a forma como o esporte vem sendo conduzido de uma forma geral, que ninguém absorva isso com, ó, isso vai respingar na gente em pouquíssimo tempo. Ou então, as pessoas lá fora não estão enxergando como a gente enxerga aqui. Será que não tem como a gente, pelo menos... Porque, assim, é só ver a carta de renúncia de Yuri. Ele pensa uma coisa, e eu acho, mas infelizmente ele se cercou de pessoas que realmente pensam como ele para tudo. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque... só concluindo, porque nesse caso, nessa parte da condução... Na hora que você tem decisões tão óbvias que podem ser feitas e que poderiam ter amenizado. Veja, como o Fred falou, o Sport já estava rebaixado. Mas não precisava estar perdendo 9 jogos seguidos, não, pô. Não precisava já estar comprometendo 26. Isso. Já está comprometendo 26 em trabalho, na questão anímica dos jogadores, na parte técnica dos jogadores. De repente tem jogador que já perdeu também a vontade de ficar no clube. Assim, nada disso é ponderado. Tipo, nada. Aí é quando o cara acha que a água passou do vaso, aí o cara vai para dar uma coletiva de passividade, sendo que ele faz parte do processo, meu Deus do céu. Isso, pô. Os caras Assim, não... Assim, ou não eles entendem... estão falando para quem? Veja, pronto, acho que eu cheguei. Eles estão falando para quem? Quem é que eles acham que tá do outro lado? Assim, eu acho que é muito idiota do outro lado. Quem é que eles estão falando para quem? Que estaria acreditando naquilo. Futuros empregadores. Tá falando exatamente para quê? Porque o torcedor do esporte não come essa conversa desses caras há muito tempo, pô. É recado para quem eles querem direcionar. Não é para o público geral. Pô, tu falou uma boa. Será que de repente é mostrando pro mercado para dizer que é o cara que consegue... Ou pros candidatos a presidente do esporte. Porque aí, no entrevista lá para fora de emprego, quando for... foi lá e cobrou e tal. Mas o presidente, né? Porque uma única fonte me falou que quando conversaram com ele, gostaram dele. E outras, são tomadas de decisões que, assim, uma coisa é a gente aqui escolhendo palavras no dicionário aqui da gente para o que é que a gente vai dizer. Aperta o botão? Não, os caras têm tempo. Exatamente. Para conversar, para decidir, para digerir uma entrevista de Daniel e pensar. Os caras têm tempo para, depois que escolheram por César, de pensar aí qual é o plano A, B, C, D, E, F, mas tem que ter. Os caras têm tempo pra, fulaninho tá chorando ali, porque Derek chamou ele de feio e foi pra casa. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai mandar embora? Não vai se mandar? Como é que vai ser? Então, os caras tiveram tempo pra pensar, pra raciocinar, pra debater, pra conversar. Não é simplesmente chegar aqui e falar errado, pô, foi no calor. Não, os caras tiveram tempo. E os caras erram com o tempo. Os caras erram tendo pessoas para dividir os erros. Os caras erram deliberadamente. Não sei. Porque
buzinar no ouvido de César como o anjinho do mal. Leva Kevson, que é o que deve ter acontecido. É deliberadamente. Pesado, tá? Inclusive hoje a gente não vai estender muito essa via crucis aqui não, tá? Porque estamos dentro de um processo político, produzimos vários conteúdos sobre esse processo administrativo político ao longo da semana. Se você não viu nossos vídeos, eles estão disponíveis aqui no nosso canal, na seção de vídeos, tá? E continuaremos com esse foco, tá? Na questão política. Porque eu já vi que começaram a chegar alguns superchats entrando na questão política e eu não vou conduzir essa live aqui para um cunho político, porque levaria muito tempo e várias questões. Mas eu vou ler os superchats que falaram sobre isso, tá? Sem problema. Mas antes disso, Márcio, vamos trazer o superchat de Vinícius Carreira, tá? 7957. Torcedor do Vitória, tá? Casado com a recifense, torcedora do esporte. Ele disse que hoje usou a camisa dela, mas não teve jeito. Não, aí. Vinícius, meu amigo, contra você Veja, também não teve jeito, veja. então tá tudo igual. Torcedores do Vitória, do Fortaleza. É o Leãozinho, vamos sei o quê, que eles se perderam muito tempo, irmão. Assim, perderam a noite de sexta-feira aí. E o do Vitória Desgaste sabia. O de que do Vitória que energia. viu o jogo passado? O torcedor do Vitória Já- viu o jogo já- passado? Lá, meu Deus. O do Fortaleza estava iludido. Tava iludido, Viu outros jogos, sei o quê. Eu vou ver esses caras de Pernambuco, sei o quê. Cara, olhou assim, meu Deus do céu, velho. Vamos para os dois superchats de Paulo Lins, tá? E é Paulo que fala de política aqui, vai falar especificamente de um candidato. Ele fala o seguinte: boa noite, caros. Poderíamos averiguar, Cauê talvez já saiba de cabeça, se Kevson teve passagem no Figueirense Não. ou no Atlético Paranaense de Paulo André antes da base do Santos. Não, né? No Atlético Paranaense, eu tô na dúvida, viu? Nem descobre agora. No Atlético Todavia, Paranaense, tô na dúvida, porque eu acho que eu já vi isso e eu acho que tem. Porque eles se cruzam. Essa turma toda se cruza no Atlético Paranaense. Paulo André, Thiago, o Ambrosino, acho que se cruza no Cruzeiro, que é outro ponto de interseção, com o Ronaldo Fenômeno. Sim. Tem esses pontos de interseção. E aí, Já vou descobrir aqui. e aí Paulo Lins ele segue falando de Branquinho, né? Todavia, fico feliz com o Branquinho. E diz o seguinte: quem não gosta do Branquinho? O Matheus poderia compor uma gestão de socorro e unidade com o Branquinho e se projetar ainda mais como liderança. O esporte não pode desencorajar essas pessoas, tá? Se referindo a Matheus Souto Maior, né, possível candidato a presidente do Leões pela Mudança, ele sugere aqui que os dois poderiam compor para uma chapa aí. E a gente vai debater isso em vídeos aí durante a semana e vamos ter entrevista com os três. Eu acho que não na próxima semana. Eu quero esperar que a galera realmente protocole a chapa, que seja uma chapa real, e a gente faz a entrevista aí na reta final. Fred, eu acho que Paulo falou afirmando que tem mesmo. Assim, eu tinha uma lembrança da história do Atlético Paranaense, mas não me lembrava do Figueirense. Tem no Figueirense, pelo Sub-15 do Figueirense, pelo menos tem um registro aqui, 2019, e Atlético Paranaense 2020 e 2021. Agora sim, Figueirense, Ambrosino foi agora, né? Sim. Mas esse do Atlético Paranaense, 20 e 21, quase toda certeza, porque eu acho que eu fiz essa ligação na época. Thiago estava por lá na época. Paulo André, certeza. Está na época, na transição, Paulo André zagueiro para dirigente. E Thiago, quase toda certeza que Thiago era alguma coisa do Atlético Paranaense nesse período aí. Ai, meu Deus do céu. E Antônio Oliveira também se cruza com essa turma também no Atlético Paranaense em algum momento. Difícil, né? É assim. Coloca a mensagem de Hermínio aí, por favor, porque tem que ler a mensagem de Hermínio agora. É a única que é possível ler nesse momento. Hermínio diz o seguinte, tá? Daqui a pouco vai descobrir que Thiago é pai de Kevson. Levou para tudo que é lugar. Para Hermínio- fazer os testes nos clubes. Hermínio diz o seguinte, tá? Parabéns pela educação, pessoal. Eu estaria dando murro na mesa, eu não aguento mais. Não quero mais saber de futebol, tá? Inclusive, o Aqueles título... programas policial, né? É. Aquele marreto, aquela... Não, veja só, teve um momento desse ano que eu disse assim, não, quando eu chegar aos 60,
Eu vou ligar o foda-se se você Fred Farid, né? Vou Farid, subir na Fred mesa. Farid. Mas 2025 tá tentando Porra, tá. antecipar o cara. Por isso que eu via- tô falando. teste, Por isso que eu tô assim. falando, meu irmão. 7 de dezembro acaba. Veja, tá difícil. Mas assim, todo mundo tá educado aí. No máximo diz, ó, eu não gosto do trabalho e tal, acho muito Não, tem um fraco. pouquinho mais do que isso. Não já gosto, pedi- já não pedimos gosto do demissões, trabalho, pedimos acho demissões. fraco, uma farsa, beleza, tudo. Mas assim, dentro do limite. A força que eu fiz Aí, hoje. Dudu. A força que eu fiz hoje pra não usar a única palavra possível pra César foi muito grande. Veja, eu vou até procurar aqui. Aquele. Era um. Pô, anos 2000, era anos 90, aquele cara que tinha o programa policial que era com porrete em cima da Alborguete? mesa. Alborguete. Alborguete, porra, pronto. Alborguete. Alborguete. Cadeia. Pô, cadeia, né? Pô. É. Pronto. Alborguete. Tá. André Luiz acabou de mandar um superchat dizendo o seguinte: Paulo André inseriu processos do esporte. Processos de atraso de boletos. Olha, que Teve isso, era Tudo era processo. novos processos, Nossa, processo. novos Só mecanismos. é demais, é demais. A thumb é essa aqui, ó. O que você vai fazer nessa live? A gente avisa pra vocês não entrarem. Vocês vão fazer o que aqui? Ver a gente ter raiva, pô. Ver a gente falar das mesmas pessoas todo dia, minha gente. Olhe, são as mesmas pessoas. Veja só, Yuri Romão. E o Romão já deve estar assim, eu vou ver o que aquele porra daquele Cássio vai falar hoje. Não, velho. Eu acho que já virou. Já virou. Não se é dá sério. mau trabalho, não. Não, eu acho que o Yuri Romão já virou a paleta. Ele disse, sabe uma coisa? Eu larguei aqui. Se dá mau trabalho, Eu vou ver não. o que esse Não, porra eu tá acho que falando. Yuri já voltou a não assistir, mas nem um Nada. jogo de futebol. Sabe nem quanto foi esse jogo Não hoje? sabe nada. Veja, nunca gostou muito. Vamos jogar. Não, tá livre Nunca desse gostou, karma. nunca fez. Deve Nunca... estar. Veja, sexta-feira deve estar em Murual. Veja, as informações são que não tá indo pra. Não Tá- pode. Tá devagar. Assim, mas se for a própria casa dele, tem condição. Então, eu acho que tem casa em Murual. Porque, meu amigo, você entra nesse programa aqui, se não tivesse a thumb, o cara não sabe mais de que jogo é. São as mesmas. Não, pô. É. Que negócio. Apanha tanto que você já se perdeu. Boxeador. Você não sabe quantos murros já levou ali naquele round. Tá torcendo para que bata o bombo do 12º assalto. Pablo Carvalho mandou um superchat que a gente não vai trazer pro ar, porque eu não sei exatamente essas questões religiosas, tal, não sei se é um personagem, tudo, eu prefiro não trazer pro ar. Tá, Paulo, desculpa aí, mas ainda dei um Google aqui e achei um personagem um tanto quanto polêmico, então, por não entender a referência, não vamos trazer o teu superchat pro ar, tá? E aí eu acho que a gente já devia ir para as análises do campinho, tá? Enfermeiro César. Abre o caminho aí da porta do Hemop. Enfermeiro? Tá bom, deixa enfermeiro. Hemop, pô. Hemop é Enfermeiro, pô. Enfermeiro. Ele trabalha com pá, porra. Não é o cara do ML. Pronto. Porra, Enfermeiro não, porra. Enfermeiro ainda tem esperança, porra. Ajuda, faz um curativo, salva a galera, porra, dá uma injeção. Não. César do ML. César, porra. Horroroso. Horroroso. Veja só. É o que a gente leu ali, porra, na mensagem. Se existia o verde Paulo César, tem o vermelho César. Vermelho agora. César agora, Veja só, Vermelho Vermelho César. Veja só. É o que aquela mensagem de Cauã Reynolds mandou pra gente. É aquilo ali, ele definiu. Veja só. César está nos obrigando a, nas entrevistas com os candidatos a presidente, a gente empurrar os caras na parede para os caras prometerem demitir César. É foda. Veja que loucura. Não é nossa função. Qual a sua plataforma de governo em relação a César? César Lucena é vermelho, já veio pronto. O nosso diretor deixou nem a gente debater. Gabriel, é o único que Bem. pode ter, mesmo com 3-0, uma avaliação positiva, né? Fez Bem. grandes defesas, né? Aquela mesmo que a gente viu aqui. No cantinho. A que primeira, se Kaique fosse era agora, era Kaique, 1-0 ali, pô. se Não fosse tinha Kaique, como pegar Kaique aquela bola. Chegava nunca. Só o Kaique de Bahia Esporte. Foi o único dia que Kaique pegava aquela bola. Caramba, como é que pode? Pegou pra cacete naquele dia, não foi?
É aquele Sport Bahia, mas foi... Se fosse Kaique, o Anjinho ia puxar ele assim na terra. Fica assim no gramado, Kaique. Então, bem pra Gabriel, tá? Bem. Bem, Veja, Cauê. deixa, pra manter a tradição, Bem, pra bem, mim bem. é amarelo. Não, veja só. Pegou muito. Pegou Hoje muito, pegou. porra. A do impedimento. Aqui tá do impedimento. Que ele fez o que ele fez. É porque é 3x0 no Keigo, bem... Pelo amor de Deus. Ele é porra. bem, o time tá... Veja. Não, veja só. Sim, é não prático. fosse o homem. Já tô brincando, eu não vou debater, argumentar com A última do impedimento. Aquilo é um milagre, É pô. absurdo. É. Veja, se não fosse ele e o VAR, pra ser honesto hoje, o VAR foi honesto. Conseguiu aquela Era um 6, bola ali. o Losete ia ficar feliz. Losete com 1x0, Losete olha fazendo só. conta 1x0. que só. Não, ele fazia com aquela continha dele, com 3x0, beleza. O jogo tava 1x0. O cara meteu assim o comentário. Se o Santos E fizer só 5 tava- e hoje. o VAR só tava ganhando de De 2x1. Se o Santos fizer 5 hoje. Porra. Ele já tava assim pro final do jogo pensando, dá pro Santos abrir um Porque se fosse 1x0 com 10 minutos, beleza. Mas era 30. Eu olhei pro relógio quando ele falou isso. Era 30. Foi um pouco. Foi no escanteio que saiu 2x0. Que ele deu essa secada. 37 minutos ali. Se esse joguinho aqui for 5x0, você tá com a porra, meu irmão. Dá 2 dedinhos de respeito. É o Não que X mereça o do respeito. Inter. Meu amigo. Vamos lá. Rafael Thierry, Cauê. Entre mal e razoável. Mal, deixa eu mal, ver. mal. Então, pronto. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Hoje ele vai no mal porque foi 3x0, né? Porque escolheu errado a marcação do primeiro gol. Sim. Era pra ter Mas fechado. eu tava assim, tentando. Eu lembro aquela bola que vai na cara mas dele. sabe por que eu não vou dar muito mal? Nem pra ele, nem pra Ramon. O time tava esculhambado pelo treinador. Porque tem um momento também que é o seguinte: Rafael Thierry já tá começando também. A gente tá carregando muito em Rafael Thierry. Mas não dá pra ser zagueiro do time de César, não. É isso. Zagueiro Tá do time de esculhambado César. demais, pô. Cássio não deixa a gente dar bem pra Gabriel por causa de César, pô. O cara levou hoje, veja só. Fez 3 defesas muito difíceis, mais umas 2 difíceis. Ou seja, ele levou 8 bolas de gol na barra, pô. 8 bolas de gol na barra. 3 passaram, 5 não passaram, pô. Tá? Quer dizer, uma nem foi bola de gol. Um zagueiro chutou nas costas do cara e a bola entrou. E Pelo no amor de cascal. Deus. Ramon foi um pouco melhor que Thierry, tá? Mas vai de mal também pelo Também. pacote. Tá. Agora, os 2 laterais, veja só. Veja, o caro. O menino de Cássio. O caro dá muito trabalho pra cuidar, meu irmão. Assim. Veja, Ele agradece salvar hoje. você não devolve. Veja, um adotado, não. O caro tá dando muito trabalho, meu irmão. Caramba. Vai ajudar em 26. A gente não. Veja, eu já larguei. Eu também larguei. Veja que eu era resistência. Eu achava que Série B dava. Eu Não, não. tentei, mas o jogo contra o Flamengo pra mim foi o limite. Não, veja Cara, só. eu fico pensando assim. A- Esqueça o dinheiro, eu sei que é muito zero, mas esqueça. eu já O esqueci. Sport simplesmente trouxe esse jogador emprestado, sabe-se lá de onde, blá, 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 blá. A gente passaria, assim, daqui a alguns tempos, falando assim, meu irmão, que lateral fraco que o Sport teve, blá, blá, blá. Mas é quando... Aí, eu esqueça do primeiro momento disso. Mas é quando você... Porque foi muito... São atuações fraquíssimas, de forma geral, ao longo do ano. É quando você lembra quanto custou. É um negócio assim de maluco, pô. Você perdoa, Vini Faria. Pô. Não. Veja. Aqui, ó. Ganhamos o jogo aqui com a América. Aqui, ó. Foi um ponto aqui, ó. Não. Agora, como eu já disse, Matheus Alexandre pode ir com o Yuri. Veja Por só, mim, Matheus pode levar de Alexandre, segurança. Matheus Alexandre é o tem seguinte. porte. Matheus Alexandre é o seguinte. De todos esses caras que implodiram com o esporte, eu tentei ao máximo procurar as qualidades, as virtudes, entender que Matheus Alexandre pode ser útil em alguns contextos, como foi útil no Cuiabá. Ele não foi um lateral. Ele não foi no Cuiabá o que ele é no esporte. Não Não, foi. ele não foi horrível. Ele foi super valorizado. É. Mas ele não foi horrível. O pênalti que ele faz hoje, e foi pênalti, tá? O lance dele foi pênalti.
Foi anulado porque o jogador Zé Rafael sai de uma posição de E impedimento. toca em Ramon, E toca em que Ramon. vai cortar o lance, é Mas tocado por... a bola estava sob domínio de Matheus Alexandre. Na saída da área, a bola escorre do pé dele, o jogador passa à frente, ele derruba o jogador. Não tem condição não. Pô. Isso aí que ele fez, ele faz na Série A, no Pernambucano, na Série B, ele faz em qualquer jogo. Então, assim, é melhor muita ter. perna, pô. É melhor ter um lateral nota 5 do que o inimigo. É um caranguejo numa panela de pressão. Pô. Caramba, se fosse Para nota, não, se pô. fosse, se fosse nota 5 hoje em dia, tava bem demais, meu. Não tem É. menor condição. Não tem. O Sport Não consegue, tem. Cauê, trazer um lateral Consegue. nota 5, Consegue. pronto. Consegue. Qualquer lateral, que diga assim, ó, esse cara aqui foi reserva do Operário. Pronto, traz. Veja, a gente já debateu aquela... onde desovar Matheus Alexandre. Onde, porra, um clube em Portugal tal. E aí não Eu precisa já- pagar eu já nada ao tô- Sport, não. Eu já tô naquela de Pode levar. Botafogo de São Paulo. Qualquer um. Qualquer Londrina. um. Pô. Pagou o Londrina. salário, vai. Não precisa pagar Pagou, nada ao Sport, não. leva. É, só o Se salário. der certo, esquece. Esquece. Pede nem Se notícia. der pô. certo, se der certo, ó, o Pix é esse. Eita, vendi aqui. Não preciso nem saber não, bota na conta aí. D2. Que vai estar devendo alguém, né? É, vai Então- tá vendo, ó, a conta, o Pix não é meu não, ó. O Pix é de depois só manda o cara me acertar dizendo quanto eu continuo devendo aqui, aquele fiado. Faz o aquele seguinte, fiado. tem quanto aí? Tem quanto aí? É quanto pra vender o Matheus? Eu vou mandar aqui 3 boletos da Neo Energia. Resolve pra mim aí. Não, aí alguém grita. Vai na lotérica Não, aí. não, alguém, calma. São 6. Tem o do CT também. Tem 3 da ilha. Deixa eu dar uma dica ao Sport. Permuta. Não dá pra colocar energia solar na Ilha do Retiro, não. Não aguenta não, Joel. Onde? Um jogo? Não, o jogo não, pô. O dia a dia do Sim, clube. Sim, No lógico. teto, quando tiver teto. No teto, quando tiver teto. No Lacerdão é assim. Naquela parte de Teto, cima da teto, ilha. CT. O Lacerdão funciona com E no energia CT, solar. pô. É, a parte de cima da ilha. Veja, hoje em A dia, parte hoje em dia, administrativa. inclusive, Fred, hoje em dia nem precisa disso. Hoje em dia você compra energia Sim. de outro e paga Mas, mais barato mas por tem isso. muito, tem muito terreno no CT, por exemplo. Você E- pode botar e placas você ali. Pode botar placa. Pronto. Enquanto não começar a construir o outro, pode botar lá. Porque não vai, né? Não vai. Vermelho César Então, pra Matheus assim, Alexandre, mete pelo amor de placa. Deus. É. Vermelho César pra Matheus Alexandre. Verde hoje só a parede. A gente nem botou a parede vermelha hoje. Pra combinar Não, com verde você inventaram aqui pra Gabriel. Não, mas foi, pô. Luan Cândido já era pra mim, viu? Mostrou a face dele. Agora Mas sim. aí que tá. Aí tu tá caindo, igual, tu tá caindo na armadilha. Não é barato, mas Tu veja. tá Luan caindo na Cândido, armadilha que tu falou. Ou seja, Mas é jogadores que poderiam ser úteis estão sendo só que ele, descartados. só que ele tá jogos estão preguiçoso. sendo- Mas, meu irmão, aí que tá. Mas você tá descartando. Não tô dizendo que tem que ficar, não é isso não. Mas você tá descartando um jogador a partir de uma sequência que não dá pra extrair absolutamente nada. Só isso, só esse tipo de coisa, só descarte. É uma sequência que você não pega ninguém e fala, pô, ajudou aqui, o cara apareceu ali. É uma sequência de descarte. Ó, não serve. Pô, é só pra isso. Veja, se for só pra isso, realmente sai todo mundo. Então, assim, Luan Cândido, antes dessa sequência, era útil. Muito útil. Então, assim, calma um pouquinho, pra não descartar é. o cara a A partir de... a minha questão com o Lucas Cândido, além disso, e também das ponderações de Cássio, é que Lucas Cândido é um jogador que tem um salário Luan, que... né? Luan. Toda vez eu chamo de Lucas Cândido. Lucas Cândido é Ponte Volante. Preta, né? É, volante que foi do Atlético Mineiro, tá na Ponte Preta. É porque veio primeiro que ele. De Luan Cândido, é que não é um salário dos mais comportáveis para um esporte. Pesado. Não é um jogador que o esporte vai ter qualquer lucro em cima, vai ter o lucro técnico dele estar jogando. E por mais que tenha sido algum dos poucos jogadores que tenham salvado, não foi aquele jogador que você olhou, pronto, não foi Rivera. Não foi. Então, eu acho que dentro dessa equação, se o Sport conseguisse achar um lateral esquerdo que conseguisse ser seu, um ativo seu, para você valorizar e jogar, e que tivesse o mesmo potencial de Luan,
eu acho que vale mais uma aposta de algo que é seu do que da vitrine, por mais que seja numa Série B, para Lucas Cândido. Então eu penso também nessa equação de valorizar o que é meu. Talvez o Sport esteja no próximo ano, Filipinho de volta aí. Isso. Acho o Luan melhor que Filipinho, mas talvez para uma B É. dá para começar e depois... E tem Cariús, né? Porque vai ter Cariús, né? Tem essa herança. A herancinha maldita Isso. de quem jamais será esquecido, de quem jamais vai embora. Então, assim, talvez para início do ano, se Filipinho voltar, se não tiver proposta, talvez seja começar o ano com os dois e ver qual é. Isso. Sem agonia. Eu não me lembro se a janela vai ser em abril, Cássio, tu lembra se já foi posto isso daí? Eu acho que não detalharam, não. Não detalharam ainda não. É. Mas possivelmente eles vão botar Não, uma vai ter uma janela antes da Série B, pô. Tem a janela do fim dos estaduais, sempre tem. Então Tem vai que ser ter. uma janela fevereiro, de um mês. Março. Março. É, vai ser ali 8 de março, eu acho, quando Pronto, acabar o estadual. Uma janela curtinha. Curtinha, como que é a mini janela. É, a mini a janela. mini janela. Então talvez ali a gente já possa mensurar se Filipinho Tem que voltar. ter as estradas mensurar estaduais. um pouco Filipinho, Sim. Cariús. E se não der, vai ter que dar um destino de trazer alguém. Veja só. Everton e Filipinho, pra mim, tem que voltar os dois. Porque são do esporte, não são caros. E, meu amigo, do jeito que o esporte tá escolhendo presidente dia 15 de dezembro, Tem que começar com alguém. Vermelho César pra Luan Cândido, tá? E Vermelho César pra Lucas Cal. Também. E Vermelho César pra Adriel, que entrou perdidaço no jogo. Culpa de César. Mas vai fazer o quê? Aqui no 45 minutos ninguém é café com leite. Não. Tem uma bola que o coitado do Adriel vai marcar, a turma vai pra cima de. Acho que era. Não, era Aderlan. Aí Adriel olha o jogador do Santos que vem de frente pra ele pra marcar. Quando ele vira o rosto pra ver onde tá a bola, o cara passa das costas dele e recebe, pô. É Coitado. brincadeira. E mal pra Rivera. E mal pra Ribeira. Mal pra Rivera. É outra vítima. O Rivera de César Lucena, a gente estaria dizendo que era um absurdo o Sport ter pago 17 milhões nele. Porque com o César Lucena, Rivera Porque assim. não tinha como jogar. É como se estivesse dando machadada à toa. Puf, pra ver se encontra alguma coisa no terreno. Puf, dá um corte aqui. Aí tá só. Aí dá os botas errados. Porque tá o time completamente perdido, completamente desorganizado. Lucas Lima, Também. mal. Até porque o primeiro gol sai de um erro grave dele. Mal. Não foi muito mal, não, porque é esforçado, dá uma bola, isso. gira. Mas é a mesma coisa. Rivera não consegue ser muito mal. É. Mas assim, o contexto implode tudo. Implode pô. tudo. Mateuzinho. Mal também. Não, também não tem. Assim, Um pouquinho melhor do que vinha, viu? Gostei um pouquinho de Mateuzinho hoje, mas mal. No conjunto. É a ele mesma foi coisa. mais participativo com a Isso, bola. é. Eu achei ele quase razoável. Mas eu escolho mal. Eu escolho mal, tá? Pablo, Mal também. mal também. E Léo Pereira, E o sócio filho de César Lucena? César. Sócio de César, assim. O drible na parede foi pau. Até aquela tentativa A de primeira drible bola na do parede. jogo, que ele deu um drible nele mesmo. Que Pablo ajeita a bola pra ele dá um drible nele. Isso é um. Não, foi porque perdesse o primeiro lance, que foi uma bola que Pablo sozinho entrando na Eu área, tava aqui. Pablo ficou louco com ele, eu vi. Léo Pô. Pereira com a Eu vi, cabecinha eu vi, abaixo eu vi. dele. Tuf. Eu vi, deu um chute pro nada de esquerda. É muito incompetente, meu velho, nas tomadas de decisão. É Tem pra se que ir fuder, pra não é pra falar se outra fuder. coisa. Não é isso, veja só. É um teste. Como diria Atos, não pode andar só na rua. É. Aí cada um interpreta do seu jeito. Pronto. Não tem nada a ver com violência. Não, É, não é isso ser- não. é posicionamento. Dirige o carro. Rapaz, com o dinheiro que ganha, dirige, né? Dirige. O que quiser, provavelmente. Mas hoje em dia tem piloto automático, tem tudo pra ele. Tem o Waze, né? Entra direita. Aquele lance do drible com 3x0. Da porta. Meu irmão. Esqueceram de abrir a porta pra ele. Esqueceram de abrir a porta. Foi exatamente isso. Cara, Ele ia pra cadê a porta debaixo da perna? Não viu, não? Foi. Caramba. Foi exatamente isso. Ai, meu irmão, tá foda. E Orhan muito mal também, né? Veja. Esteve em campo. É o Kevson, cara, viu? Veja.
Teve o. É assim. É feio até o que eu vou dizer. Não, a gente tá De fudido. vocês. Vê só, daqui 2 jogos vai sair as palavras que eles Veja, querem. de Vai começar torcer- a sair. Não, vai vai aguentar. lá. É feio você torcer assim. Porque o mal aconteça, que é uma lesãozinha do cara. Mas com o Cauê está dois. Quando ele Quando ele é, sentiu a coxa, disse, pronto, tá fora do campeonato. Pronto, graças 2 a Deus. joguinhos, né? Uma 2 semana joguinhos, só, pronto. Feliz é muscular, Natal, né? é muscular. Pronto, estamos livres. César, essa cota aí, tu não vai ser obrigado a botar, não. Nem que seja alguém pedindo da tua cabeça, pronto. Estamos livres de um. Pronto. Ai, meu Deus do céu. E assim, é um jogador caríssimo, mas que entrega, meu Deus do céu, assim, muito pouco. Mas assim, tá com um cara que é o último ano dele nesse patamar, assim. Não, caiu de patamar. Não é possível mais que alguém da Série A. Só se for a Chape que ele foi direitinho lá. Veja, se Aí algum, se aí algum ano que vem é dirigente. 7 gols e 6 assistências. Viu? Se algum dirigente, mas não faz isso há muito tempo. Se algum dirigente pegar um DVD dele, quem tiver do lado e já tiver assistido 45 por algum minuto, entrega o DVD aqui da gente. Falando de Johan. Pronto. Cariús e Ederlan mal, no conjunto do mal ali, não tiveram maiores muito. participações, Já mas não dá tinha- pra ser razoável. É mal. E Romarinho sem nota, tá? E Romarinho sem nota. Deixa eu ler aqui os últimos superchats, tá? Porque a gente não vai passar 3 horas no ar hoje, de jeito nenhum. Me desculpem, tá? André Luiz, faz logo uma usina de energia solar no CT. Espaço é o que não falta, tá? André Luiz Araújo, de novo, disse que Marcos Cabral, no podcast Traíras, tá? Disse que estudou com Yuri na mesma sala do Salesiano. Disse que nem ele, nem os colegas da turma sabiam que ele era esporte. Eu lembrei. Alguém me perguntou alguma coisa de Yuri na escola do meu filho. Eu disse, rapaz, é bem capaz, no dia das crianças, já tinha passado o dia das crianças, lógico, se perguntarem pra Yuri, dia das crianças, me arruma uma camisa tua me arruma uma foto tua da camisa do esporte de criança aqui pra gente botar no avatarzinho. Deve ter não. Não tem não. Deve ter não. Deve ter não. Veja, se Marcos Cabral, que estudou, tá dizendo que não lembra, Atos falou o seguinte, teve um dia que assim, eu mandei pra Atos, Atos, o muro tá baixo. Aí ele, numa dessa de muro baixo que o Yuri tá dentro. Foi numa dessa de muro baixo que o Yuri chegou no esporte. Fred querendo jogar tênis com Atos. Vê a devolução de Atos. Top speed. Manuel Figueiredo pergunta quando sai o vídeo sobre o acerto da capa. Perdemos o time, né? Agora deixa anunciar oficialmente. O exemplo que me deram foi o seguinte: foi um sorrisal na bacia, o dinheiro da capa. Uma bacia cheia d'água, jogaram um sorrisal assim, ó. Dinheiro na mão, é vendaval. Meu irmão disse que o dinheiro da capa do ano inteiro não durou 24 horas. Ramon Cerqueira, tá? Desculpem desvirtuar. Meu amigo, pode desvirtuar o que quiser aqui. Sou Vitória e tô nervoso pra mais tarde, tá? Motivos pra odiar o Bahia não faltam, né? Se perde hoje, deixava o Juventude vivo e ainda mobilizado contra o Santos. O Juventude se juntou aqui ao Sport, está rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro. Mas veja, lutou até 3 rodadas finais. Sem quebrar o clube, sabe? Com dignidade, disputando Com jogos. escolhas mais racionais dentro da limitação financeira dele. Fábio Rodrigues, tá? Diz o seguinte: antes eram 70% que a gente enxergava que dava para jogar no ano que vem. Hoje a dúvida é se 10% ficam. Aqui eu vou falar o seguinte, tá, Fábio? A gente começou a fazer, se você for no nosso feed, já tem a lista. Cauê, quem conhece a gente há mais tempo, sabe que todo ano o Cauê faz a lista de reforços, né, de indicações de reforços. A primeira já está no ar. E como o Náutico vai jogar a Série B, essa primeira lista de reforços de Cauê, que a gente fez focada no Náutico, é um programa válido para o torcedor do esporte. Detalhe, um bastidor do nosso programa, eu recebo a lista de Cauê 4 horas antes do programa, 5 horas antes do programa, para eu fazer a parte visual. Tá?
Mas mesmo eu recebendo, eu não debato muito com o Cauê antes. Tipo, tem jogador que eu sugiro durante. Sim. Eu não faço uma... Não acrescenta a lista oficial. É isso. Por exemplo, hoje E vai a gente tava gravando um do Remo. Eu falei de Breno, goleiro. Eu poderia ter colocado antes, mas eu disse, não, vou deixar para eu debater, para poder ter uma dinâmica Sim. de ao vivo, né? E muitas vezes Cauê explica e eu sou igual a vocês. Eu vou assistindo aqui, vou juntando. Alguns jogadores eu não conheço, tá? 2 nomes que Cauê falou ali na lista do Náutico, eu achei que eram nomes mais baratos que o Sport deveria fazer um investimento para compor o grupo. O Henry, zagueiro do CRB, E que está na lista, já me antecipando, do Sport. Já tinha e botado. Netinho, volante Isso da também Ferroviária. está na lista. Ambos. Esses 2 jogadores que você citou, tinha até outros, mas são mais valorizados. Sim, Eu tô sim. falando assim, jogadores que me parecem baixo custo para o Sport trazer. Esses 2 nomes aqui que o Cauê falou, me interessa. Então eu convido vocês a assistir. Esse programa tá no nosso feed, a gente vai acabar o programa daqui a alguns minutos. Se você ainda tiver... Aí, ó. Temos diretor, viu? Não é sempre que eu posso dizer isso não, mas temos diretor aqui. Tá aqui o programa. Cauê, nessa imagem. Meia do Criciúma. Me fugiu o nome dele. Pô, foi super elogiado aqui. Ah, que é pernambucano. Isso. É Robert. Tem um primeiro nome. Jonathan Robert. Isso. Centroavante do Amazonas. Kevin Ramírez. Kevin Ramírez, tá? Denis Júnior, goleiro. Denis Júnior. Bosquilha. Bosquilha. Big Carlos. Carlos. Big Carlos, Carlão, tá? Big Carlos. Ele quando era do Mirassol. Sim, com a camisa Né? ali do Mirassol, zagueiro. E me fugiu o nome desse último. Mas é um estrangeiro. jogador estrangeiro, um centroavante. Essa foto é quando ele tava na Major League Soccer. Tá. Me fugiu o nome agora. Mas enfim, essa é a capa aqui, ó. 120 indicações. Ó, contou. Contei. Não, você não indicou 120, não, mas como eu citei algumas, Chegaram em deu 120. 121, mas aqui na coisa foram 121 nomes aqui indicados para o Náutico, tá? Mais análise do elenco do Náutico. Ao longo do final de semana vocês vão ter a do Remo, né? Que é mais focada na E que Série aí A. até serve, Fred, que é o que a gente sempre comenta, para vários clubes da Isso, Série B, isso. de patamar, porque tem jogadores de faixas salariais diferentes, que a gente sempre coloca, ó, isso aqui é uma ousadiazinha a mais, vai lá pro patamar que a gente imagina que o Náutico vai ter, Isso. aqui é para compor elenco, aqui é para ser o cara para chegar e ser o titular, então tem vários perfis que a gente tenta encaixar, colocar ali como boas opções de mercado para qualquer um dos clubes. E eu falei desse programa porque é o seguinte: a gente vai fazer do esporte, mas só quando resolver o resto da Série A, saber quem cai, né? Pra ter uma Entre noção as melhor. próximas 2 semanas. Isso, tá? Claro que assim, vai ser no meio da eleição, mas a gente faz, tá? Depois do dia 7, que acaba a Série A, a gente deve fazer logo do esporte, logo no começo aí. Mas não tem como ser 10%. Tá? Não tem. Você, torcedor do esporte, tá assistindo aqui, você pode odiar esses jogadores. Odiá-los. Mas eles vão ficar. E detalhe, tem que ficar. Porque um clube que vai fazer uma eleição no dia 15 de dezembro, esse clube só não tá destruído pro outro ano se tiver uma base. E essa base aí, você pegar esse mesmo time e colocar na mão de um Carpini, de um Mozart, que foi anunciado hoje. Tem que ter acontecer alguma coisa no ambiente também. Não, eu sei, mas você pegar aquilo ali, aquela base, cara, se você tem um time, porque o que eu tô sendo aqui muito realista, o esporte não vai ter nem tempo para dar destino. 15 de dezembro já é muito na Quem vai frente. resolver? Pronto, vamos lá. Vamos dizer que quando tu falasse que a Chape querendo Barleta. Isso. Quem que resolve? Quem que resolve? A Chape vai bater Exatamente qual isso. o poder, qual a validação que Henrique Obrogini tem para negociar o jogador Não tem decisão por empréstimo. nenhuma. Não tem decisão nenhuma até dia 15. Que é melhor que nem tenha. É melhor que não tenha. Melhor que não tenha. Para não acontecer coisas esdrúxulas e a gente ficar aqui. Pô, que incompetência, né? Aí Carlos Monsanto disse aqui, Fred, desse elenco pouca coisa se salva. Não é assim não, Carlos, tá? Pode ter certeza que vocês vão ver, tá? Que vocês vão ver em
2026, vários jogadores desse elenco que não vão ficar no Sport jogando certinho em outros times. Vocês vão ver. Tá? Eu não sei se um número desse nível não. Que número desse nível? Assim, alguns jogadores talvez seja um número pequeno. Eu acho assim que quando tem uma fase como essa, assim, não é a coisa mais simples do mundo, todo mundo seguir sua carreira e tudo melhorar, não. O exemplo que eu vi, assim, a maior transformação que eu lembro assim é dentro do nosso raio, é o Santa de 2016. O Santa é rebaixado e todo mundo foi para a primeira divisão. Keno, Léo Moura, Grafite, todo mundo subiu. E aquele Santa foi muito mal no campeonato, mas é 28 pontos perto desse. Essa reta final desse esporte, eu não sei. Realmente, assim, eu tô falando, não sei, inclusive tem uma certa expectativa para ver como será o 2026 de todo mundo, do esporte e desses jogadores que fazem pra parte Série A, Só três na foto. Eu acho Somente que três, todo mundo ano que vem vai teoricamente, tá não ficam. jogando seu futebol. Eu acho que alguns talvez não consigam. Eu acho que isso aí, eu acho que o esporte foi uma âncora para todo mundo. Não, eu não tenho dúvida disso. Tem até o superchat que pode trazer. Teve um superchat aqui recente sobre isso. Ó, só Gabriel, Luan e Léo Pereira não tem contrato. Da tela, somente. né? É. Nessa foto. Lucas Cal tem contrato? Tem. Contrato até o fim do próximo ano. Léo Pereira com a Quer dizer, Flama. dessa Aí, foto, pelo pronto, amor perfeito. de Deus. Foi perfeito. Dessa foto que a gente tá vendo Só na tela. três. Tá? Dessa Ou foto que a seja, gente tá vendo na em tela. janeiro pode ser essa foto com três diferentes. Exatamente. Talvez Cássio, em três. Isso aqui é a realidade. Porque pode Luan ficar e Gabriel ficar. Então É. pode ser isso. É. Só Léo Pereira tendo aulas em outro canto. Porque é isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer. Quem é que vai contratar Lucas Cal? Tem mercado. Tem, mas quem é que vai contratar? Não sei por quanto o esporte pagou. Quem vai contratar Pablo. Pablo? Quem vai contratar Matheus Alexandre? Quem vai pagar o salário de Lucas Lima? Talvez entenda. Quem vai acreditar em Thierry? Quem vai acreditar em Thierry, que o Sport já renovou? Quem vai dar 1 milhão em Ramon? Porque não é porque renovou que não pode emprestar. Pode. Emprestar, Thierry. Pode. Empresta. Aí chega alguém, porra, Ramon fez uma. Tal, vou levar. Mas Ramon não queria Aí, não, sei. viu, Cauê, que saísse. Não, também não. Eu tô dizendo. Aí o esporte para não levar o fumo. Porque acabou de pagar 1 milhão. Quer dizer, Isso, é. se comprometeu em pagar, né? Pronto, passar o Pix. Ó, o Pix do cara é esse outro. Aí quando. Oxe, 1 milhão. Quer passar o besta também? É? Vamos lá, tá? Teve um superchat que chegou há um tempo que era falando de um jogador, Márcio. De jogador não, desculpa, que até os jogadores desvalorizaram. Ah, achei aqui. Adriano Gomes, tá? Além do clube, os jogadores se expõem muito, né? Mas, Mas eu acho, é o que eu tô dizendo, veja só. É porque o cara falou que 10% se salva. Não, se salva muito mais do que 10%. É o que eu tô dizendo, um cara como o Mateuzinho joga bola, pô. Numa Série B, ajuda demais. No Sport, ou no Goiás, ou no América, onde ele for. Lucas Lima ajuda. Agora, Matheus Alexandre, não sei se ajuda. Léo Pereira, não sei se ajuda. Mas aí não são. Mas Léo Pereira não é jogador de esporte, não. Não importa tanto, tá? Chegaram mais alguns superchats aqui, tá? Elivelton Rodrigues, eu não consigo acreditar que Léo Pereira jogou 90 minutos, né? De centroavante, meu amigo. De centroavante. e o outro jogo só não jogou os 90 minutos, que eu acho que foi Barleta que entrou já ali no apagar das luzes no lugar dele. E Santana disse que a coisa tá tão feia que até a dieta ele furou. Hard. Meu amigo. Max Ford, tá? Max Ford, ele diz o seguinte: olá, gente, acompanho vocês. Muito importante como formação de opinião e audiência. Ele é assíduo espectador da gente de Atlanta, nos Estados Unidos, tá? Fala do Atlanta Lions, saudações espartanas, tá? Abraço, Max. Certamente o Atlanta Lions, nesse momento. Não é Detroit Lions. Não, deve ser Atlanta Lions, a torcida do A esporte, torcida do viu? esporte em Atlanta. Deve ser a torcida do esporte em Atlanta. Atlanta Eu lembrei Lions. do time favorito, Detroit Lions. E o Atlanta de futebol tem outro nome, que é até bem tradicional. Me fugiu agora o nome do. Vem aí, Cássio. Do time de futebol Atlanta. É. Não lembro o nome. MLS, De ter- Atlanta.
Atlanta United É, e é vermelho e preto, não é? e amarelo. Eu tinha essa lembrança aí do Atlanta como vermelho e preto, tá? Ai, nunca catei um jogador do Atlanta. Não tá com cara Diversão de pra forma hoje, alguma. Cauê. É, Botar no Google quem são. Olha aqui, quem são os jogadores interessantes do Atlanta United e o Atlanta Sport. Aí lá no começo da live, eu já perdi aqui, mas você pode trazer, Márcio, pra tela. A gente recebeu um superchat, que eu não me lembro de quem foi, falando assim, realmente foi o The Last Dance, né, do CNPJ, algo que a gente alertou lá no começo do ano, superchat de Maicon. E teve um superchat também que eu lembro que eu li, eu guardei pro final, mas que me fugiu. Era tirando onda com o administrador, era com Game of Thrones, não, era o Agamenon, né, ele tirou a onda. É, o bom gestor. Coloca na tela Não, pra eu não. ver. É tipo The Good Dog. Era uma ironia a Yuri Romão aqui, deixa... Eu vi assim. The Google Doctor. Eu vou ler, É porque o SBT adora ter a tradução. E a Globo, você vê que a Globo faz isso Foi também. a Globo o bom doutor, Não, foi SBT não. Essa foi, mas essa mania do SBT, mas foi da Globo. The Good Doctor, o bom doutor. A galera foi The Good Manager, o bom gestor. Exatamente. Massa acompanhar o Agamenon dos últimos capítulos dessa temporada da série The Good Manager, o bom gestor. The Good Manager, o bom gestor. É muito bom. Não me faça lembrar da palestra. O oferecimento Tá chegando o Neo dia. Energia. Tá chegando o dia. Oferecimento Neo Energia. Oferecimento dele. Apagou Tem a uma luz aqui, chance, foi, viu, de apagou a dizer, luz, ó, foi Neo Energia, aqui Eu foi não sou Márcio. mais presidente, então. Tá escura a tela. Tá Eu não? não sou mais presidente, então. Arrumou a desculpa. Não, ainda é. Não, mas assim. Não, ainda Legalmente é. vai Até ser. Até 12 de dezembro. É. Tá chegando o dia. Ele é de presidente até 15 de dezembro. Mas qual é a dia 12, da- 12, 12, qual é a Essa dia do palestra vai negócio? existir. 4. Fred. Essa palestra vai existir. Ele vai dar essa palestra. Vai existir. Veja, Tem tem pós-jogo, desculpa. tem pós-palestra, tem telecast. Tem. Melhores Se momentos. transmitirem isso, tem telecast, viu? Melhores momentos. Veja, Yuri. Se você for, Eita, tem a chance de ter, tem chance de ter De ser transmissão. se você for, tem telecast. Márcio tem live, se ele for. Não, mas não pode. Aí eu Não, live é a gente comentando. Confuso derruba a gente. Não, React. pô. React. React aqui, ó. React, ó. Como é que foi hoje? Atenção, É. fui o melhor, não sei o que, turma. Opa, Vermelho é mop. opa. Já que a gente não está lá, vamos levantar o dedo. Olha, vamos lá. Os números The Good não Man. condizem. Isso é muito bom. The Good Manager. O bom doutor. Não, o bom gestor. né? A tela ficou preta mesmo, viu, Márcio? Ficou preta mesmo. Quando falou Neo Energia. O Grok. É? O Grok. O Grok. Agora, rapaz, nosso diretor. Tá caladinho ali fazendo besteira. Foi, eu falei assim, ele falou, ficou não, detalhe, eu não tô vendo aqui, eu tô vendo o que todo mundo tá vendo no YouTube. Ou seja, eu falei, a tela ficou tela preta, viu, aí, Márcio? Não. Mas beleza, a turma do chat entregou, né? Meu irmão, esse apagão, foi uma homenagem, foi. Foi na hora que eu falei da energia, ficou preta a tela, pô. Caramba, é porque eu acho que não consegue, mas o próximo presente do esporte se arruma esse patrocínio. Era muito épico, pô. Nunca mais. Aqui, Yuri nunca mais. esporte tem aqui, ó. Energia aqui, né? Meu irmão, era eu acho. Permuta, bastou permutinha. Não, veja só. Bora trocar essas contas aí. Permuta, Meu é. irmão, Pelo Pernambucano. Pelo Pernambucano. eu acho que pela greia a galera abraçava. Se eu quero a camisa da Neo Energia. O do negócio do rebaixamento não botou? Pela greia. Mas o esporte não garantiu que eles procuraram, não. Aquilo ali os caras quiseram. Mas um anelzinho aqui, dá demais. Acabou, né? Turma disse que o presidente do Inter ia dar uma palestra na CBF e recuou. Será que o Yuri vai ter noção do ridículo? Não. Largamos, né? Pelo amor Cara, de Deus. eu tô a gente vendo esse merece, né? campinho. Essas placas de publicidade são novas, né? Tem uns 3 Já tem programas. uns dias, 3, tem, 4 programas. né? Caramba, a gente demorou muito pra pensar nisso. Eu tô vendo aqui essa plaquinha. Bom é o delay de Cássio. Em relação às placas. E melhor, em relação ao programa. Tu tá vendo a placa, a gente tá. Não, pô, tô vendo o programa todo, só simplesmente não olhei. Tanto que eu olhei, mas não olhei as placas, passaram batida. Sim, mas tu tá vendo agora a placa. Tu tá vendo o programa com Eu 20 reparei, programas. eu só reparei agora, pô. Sim, então, mas agora como? Como assim, Fred? Que Porque programa aqui é esse que tu tá ligado. vendo? Não, tá ligado aqui. Mas, não, ligado. mas tá atrás, né? Não tá ao vivo. Sim, pô. mas a culpa tá aqui. De vez em quando você muda a Sim, tela, sim, sim. aí o ao vivo não acompanha, não. Se você tiver no mudo, que é o meu caso. Se tiver com som, ele, obviamente, ele fica. É isso. É isso, galera. De quem foi essa ideia?
De quê? Na plaquinha. A ideia foi de Márcio. Parabéns, Márcio. A execução. Transmissão boliviana. Transmissão. Aí, ó, Márcio. Veja. Cortando energia. Aí. Ei, se o esporte tiver uns fusívelzinhos novinhos assim, eu mudo meu nome. Deve estar acabado, meu irmão. Deve Não, tá... não. Aí trocou, ele trocou, não foi? Desculpe, Yuri. Veja, aí Desculpe, ele desculpe, veja, desculpe, fala, desculpe. diga que eu não entendo de futebol, Ele diga trocou que eu não de troco, semelhança. diga que eu demoro pra trocar treinador, diga que eu controlo jogador fraco, diga tudo. Mas não fale do meu fusível, não. Ele trocou. Agora, Ele O fusível eu trocou. troquei. Ele Tem- trocou de Trocou a semelhança. parte elétrica todo dia. dá pra aparecer duas plaquinhas de publicidade nova aí. Uma do lado de Luan, pode ser um Uber, pra voltar mais rápido. E uma do lado do nosso Matheus Alexandre, alguma universidade. Aí é com você, reza a lenda que tá chegando. Alguma universidade aí do lado pra. Meu irmão, tu viu Ajudar. o presente Atlético Goianiense? Ele é bocão que só. Não, fala muita besteira, mas o Atlético Goianiense assim, foi super lanterna do campeonato. Ele falou o que o Fred fala. Adson. Ele recomendou o Enem pro time inteiro. Não, porque eu não posso recomendar ele pro lateral, pô. Recomendou. Recomendou. É Enem. Assim, Pronto, foi nem, pronto. Pronto, a plaquinha ali pra sugestionar. Uma pra um, outra pra outro. Uber e uma universidade. The Good Mendes. Pro ponto esquerdo não dá pra recomendar ele ainda, porque aí não tem condição, né? Meu irmão, Rapaz. Cadê o Grok? É isso que agora que entendeu. Cadê o Grok pra montar? É muito bom, pô. The Good Manager, o bom gestão é muito bom, pô. Mais 2 superchats, tá? Felipe Amorim diz o seguinte: Antônio Oliveira só não fez pior do que César. Como foi o pior treinador da história do esporte. Nada se compara com o que esse cara fez. Falando de quem? Antônio Oliveira, veja, foi destrutivo, mas César é mais. Mas Porque Antônio Oliveira foi o mal Que pelo esperando, mal. é. E foi o mal pelo mal. Caro, Foi assim, boçal, de querer né? o mal pelo mal. É porque César, todo César mundo tem não. por César. Todo mundo tem por César. Um café com leite. A pena É, de. todo- Eu tenho. Mas assim, com todo respeito. Tenho 2 assim, programas que eu o resolvi tempo, largar. O tempo não tá inocentando a É turma. isso, Veja, é isso. não está. O tempo não está. Não. Aquela frase que ele não conta o jogo contra o Cruzeiro. Porra, não dá pra levar um cara desse a sério, não, pô. Jamais será esquecido. Não, o cara disse, foi um espectro, pô. Que tava assim, o cara, ele não, assim, não dá pra levar a sério. Eu era mais um, assim, que chegava aqui, César, não, porra, pelo amor de Deus, tal. Mas tá, não vai ficar fazendo isso pra sempre, senão todo mundo é culpado de César seguir no esporte, pô. Maestro, Gustavo diz o seguinte, tá? Maestro, Sonhos de Trem, tá? Netflix, muito bom, tu me largou. Já tá dando série. Vou pegar essa. Já assisti Stranger Things, já. Foram só 4 episódios que chegaram. Mas essa eu nem vi no catálogo, depois vou dar uma olhada. Tô Agora. assistindo uma muito boa na Apple TV. Pluribus. Tá, o Fred já contou que me recomendou, mas é porque eu não tenho. Vou ter que arrumar esse. Qual é o nome do stream mesmo? Apple TV. Apple TV. Eu travei no esporte com a linha energia. Porra, isso tem que acontecer, porra. Esse cara é muito bom. E é o nomezinho que até encaixa. Vamos lá, assim. marketing da Neo Pelo Energia. amor de Deus, porra. Cabechones. Tá lá, ainda tá. Né? Tá. Cabechones. Dá a dica. Isso resolve rápido. Já resolveu as 2 broncas pra mim, vice. Pra mim também. Já resolveu as 2 broncas. O homem no instante ajudou a trocar o contador. E a energia. Uma vez lá em casa, fez uma contagem completamente errada, tá ligado? Eu mandei as fotos pra ele e tal, resolveu rápido. André Luiz Araújo diz o seguinte: Yuri dando a palestra, um dos convidados, a Neo Energia, tá? Veja só. Se Yuri der essa palestra, quem pagou também? Pelo amor de Deus, né? Mas o cara paga pra Vai entrar no pelo evento, cômico, né? Vai pelo cômico. Vai pra filmar Mas- e mas ganhar vai lá. pelo cômico. Se eu tô lá, eu ia. Eu também. Veja, virou evento. Virou evento. Virou evento. Veja só, de se ele querer der palestra, vai ter. saber. O NE45 tá. Eu vou dar o cadastrado. spoiler aqui, porque eu Veja. sou do esporte. Se prepare para ter mais raiva. Viu? Porque, veja, Vai mentir assim, Não, como não, foi não, nada. não, né? não, não, não. Quem é o repórter? É de Tem um repente- repórter é de CQC repente- não aqui. É de Tem que não, mandar um repórter estilo CQC. é de coisa tipo. A dívida não é minha. Então. É coisa desse. É assim. Meu amigo, vê Essa só. frase é boa Tem demais. que ir um repórter estilo CQC. No dia lá, pá. Não, eu não consigo. É isso aí. The Good Manager. O bom Tu vai jeito. estar lembrando que eu coloquei o símbolo da Neo Energia no escudo conta de luz, né?
Foi um spoiler. Foi um spoiler. Foi. É isso, tá? Conta de Luz tomou 8-0, porra, desse campeonato lá no último Experience. Acaba aí, Márcio. Galera, se vocês gostaram, já sabem, curte, deixa like aí. Tem 35 curtidas só no meu, mas é porque eu não curti e tá desatualizado. Deixa eu ver quantas tem. 318, muito pouco, viu? A gente tava com 800 pessoas aí e tal. Paulo Lins mandou mais um superchat. Essa é a ótima gestão. Eita, que voou na minha frente aqui. Ó. Sumiu o superchat de Paulo Lins. Desapareceu aqui diante dos meus olhos. Tá? Na hora que eu ia começar a ler. Não sei se foi algum bug aqui. Hã? Ele retirou, foi? Acho Então- que ele mesmo pensou. Então- que nem a gente. É melhor. Fica pra próxima, Volta. Paulo. Tá? Largamos, tá? Galera, vocês sabem aí, curtir, se inscrever no canal, tudo isso vocês Bom sabem. final de semana pra todo mundo. Márcio, bota uma tela aqui pra gente só lembrar nossos patrocinadores. Uma tela com a foto de César Lucena aí. Tem Neymar, não? Uma foto de Neymar. Neymar é a seleção brasileira depois de hoje. Rio brincou, o jogador do esporte dando risadinha pra ele, abraçando. A turma disputando camisa. Mateuzinho, Matheus Alexandre. Pelo amor Mateuzinho de Deus. não, Léo Pereira, deixa eu ser honesto. Léo Pereira e Matheus Alexandre. Bota outra foto do Se jogo. Matheus Alexandre não derrubou na hora de pedir a camisa. Não, aquele papo depois ali. Porra. Bota outra foto. Eu não vou fechar esse programa com o César Lucena. Pronto, tá bom. Neymar e o nosso menino Adriel. Neymar, meu irmão. Que chance da Culpado Copa. de nada aí, ó, Adriel. Inocente. Tem que admitir. Inocente. No... Foi pela Copa, viu, hoje. Foi, entrou no sacrifício. O esporte, eu perco. Isso foi pela Copa, meu É. irmão. Aí, pelo menos um golzinho pra sair na E foto. fez o primeiro. fez. Belo Não, gol. é isso, Bateu um golzinho bem. pra sair na Cercado foto. por 5, bateu. Guilherme fez o serviço todinho. Ele Não, mercado por 5? não. Guilherme Ele? que estava cercado por alguns. Na hora- Neymar no deu a gol? bola. Não tinha uma alma viva, Tinha porra. alma. Tinha gente à Eu frente. falo, não, vocês não Não. tinha uma alma viva. Não, tinha gente à frente dele, pô. Não, Thierry Depois, marcou atrasado, por binóculo. Tanto é que, ele, que Gabriel cai pra cá, ele acerta bem no cantinho. Sim, mas olha só. E tem um Ele zagueiro também. domina completamente livre. Só. E aí Thierry corre pra frente dele e bate no canto, porra. É, aí Então, Thierry mas- pede um. Cara, Mas eu é, falo- Uber. vamos dar a palavra. Em vez de cercado, mas com Por gente na frente. 5 não tinha 5 nem no campo de defesa do Ah, esporte. já viu o Gerson comentando. Então pronto, um pouquinho deu. Gerson era bom mesmo. Eu gostava demais, né? Isso é muito início dos anos 90. Aí cruzava e disse: essa zaga do Botafogo, 3 metros de altura e me leva um gol de cabeça. Era assim, o volante ele era tipo um exagero, assim, mas ele falava de forma muito E boa. Gerson era de um jeito. Não, assim, ele exasperado. Exasperado, você Isso. Vamos lá. Mais um superchat chegou, tá? Johan Cambrainha, tá? A palestra Descompasso e Descasamentos. Tá? Não, eu coloquei isso aí. Porque a do esporte é descasamento de fluxo, né? Descompasso do. Aí o do Santos também não, descompasso de Passo, transição. Aí é. Village Porto de Galinhas, Monte Belo, Bet Nacional, A10 Indaiá são as empresas que nos ajudam a trazer o 45 minutos até cada um de vocês, tá? É isso, a gente agradece muito a cada uma dessas empresas, a cada um de vocês. Não é fácil estarmos aqui 1h40 da madrugada, de uma sexta para um sábado, meus amigos, depois da 9ª derrota consecutiva, 36ª rodada. Vem mais, viu? Tem mais dois ainda. Tem mais duas Um aí. morto muito louco. Puta merda. Veja. Como é que você ainda. Nilson, como é o nome daquele doutor Nilson? Como é? Tu acabaste de adiantar o nome do próximo. Tá thumb. Da próxima thumb. Um morto muito louco. Aí como é Nilson, né? Que é aquele ator. Não sei o que, Nilson. Não, nele não. Não, Morto não. muito louco nele não. Leslie Nielsen. Leslie Não é dele Nielsen. não. Morto O muito. Rodrigo Carvalho disse que dia 13 tá no Village. Quem pode, pode. Quem não pode, tá aqui. 1h40 da manhã. Tem um canal, né? Tem um Tem canal. um canal. Abraços, valeu, galera. Estamos aí. Tchau, tchau.